Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 841. Ossos estilhaçados, carne explodida, tudo no caminho daquela força bruta avassaladora foi reduzido a pó. Ao ver seu braço direito, protegido por aqui do armamento, ser despedaçado por um único soco daquele inseto humano, um lampejo de choque e confusão cruzou os olhos de Michael. Então veio a dor, uma dor lancinante que atingia o osso. Dia após dia, vocês chamam os humanos de insetos. Quando foi que nós ofendemos vocês, os chamados imortais? Sangue e pedaços de carne espalhavam-se pelo rosto e pelas roupas de Darren, deixando-o com uma aparência ainda mais selvagem e violenta, transbordando de arrogância desafiadora. Ele avançou, aproveitando a breve brecha antes que o braço decepado de Michael pudesse se regenerar, antes que sua defesa se fechasse. Darren ergueu o joelho. O impacto estrondoso acendeu chamas vermelhas no ar devido ao puro atrito, riscadas por um brilho carmesim escuro, e atingiu o queixo de Michael como um meteoro envolto em uma força imparável. Bang! Uma onda de choque branca irrompeu. A cabeça de Michael foi jogada para trás, um estalo alto soando de sua mandíbula enquanto o sangue jorrava entre seus dentes cerrados. Sua juba pálida voou descontroladamente pelo ar. Droga! Suas pupilas verticais vermelho-sangue se contraíram violentamente, tremendo, começando a perder o foco. O golpe no queixo provocou uma onda de tontura que o atingiu em cheio no cérebro. Seus olhos saltaram das órbitas e seu corpo quase foi arremessado para longe com o impacto. Mas Darren foi mais rápido. Ele havia aprendido a lição na Ilha Filsec durante a luta com os 5 anciãos. Nunca dê a esses imortais um único momento para respirar. Talvez só assim eles pudessem ser verdadeiramente mortos. No instante em que a cabeça de Michael se inclinou para trás, Darren estendeu a mão e agarrou o objeto, com os olhos ardendo de ferocidade enquanto o esmagava contra o chão. Meteoro Genkotsu. Bum! Foi como se um meteoro tivesse caído dos céus. O impacto imenso fez com que a terra num raio de quilômetros desmoronasse novamente. Uma violenta onda de choque rompeu, abrindo instantaneamente uma cratera enorme e aterradora no terreno. Rachaduras se espalharam pela cratera, lama foi lançada para o céu e o mar próximo se transformou em um tsunami gigantesco com mais de 100 metros de altura. Após sofrer um golpe tão devastador, o rosto de Michael ficou quase completamente desfigurado, nada além de uma massa disforme de sangue e carne. Até mesmo fragmentos pálidos do crânio estavam visíveis. Ele cuspiu um bocado de sangue. Então, mostrando os dentes num sorriso grotesco, suas pupilas, que já estavam se desfocando, voltaram a se concentrar por um instante enquanto ele caía numa gargalhada maníaca. Inútil. Mesmo com todo esse poder, contra essa imortalidade regenerativa sem fim, não há como você me matar. Enquanto ele falava, aquelas estranhas chamas negras ressurgiram, costurando rapidamente o corpo despedaçado de Michael, a carne crescendo visivelmente diante dos olhos. Um verme como você jamais poderia compreender o poder de um deus. Eu posso me regenerar infinitamente, mas seu corpo está chegando ao limite, não é? Ha 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 ha. Quaisquer truques que você tente não vão funcionar. Bum! Outro punho envolto em relâmpagos caiu, esmagando a cabeça de Michael contra o chão mais uma vez. Poeira e ondas de choque explodiram para o céu. Então vamos ver qual é mais forte, sua regeneração ou meu poder. O sangue continuava a escorrer da boca, das narinas, das orelhas, dos cantos dos olhos de Darren, até mesmo de seus poros, mas ele continuava sorrindo loucamente. Recuso-me a acreditar que mesmo depois de eu te despedaçar e te transformar em uma fina névoa vermelha, você ainda possa voltar. Bum! Mais um soco. Seu punho era como uma estrela cadente. Darren pisoteou o peito do dragão celestial mais forte, prendendo-o no fosso abaixo, sem poder se mover. Então seus punhos caíram como uma tempestade. Cada golpe fazia carne e sangue voarem. Cada golpe fazia o chão gemer e estremecer sob a força do impacto. Cada impacto desencadeava uma onda de choque, e as rachaduras que se espalhavam pelo terreno tornavam-se cada vez mais profundas. Se os humanos são insetos, e os insetos não podem te matar, então deixarei de ser humano de vez. Darren rugiu, com os olhos em chamas de vermelho. Rasgar. Darren agarrou o braço esquerdo mutilado de Michael e o arrancou com força brutal. Ele arrancou o outro braço do dragão celestial ali mesmo. A tempestade implacável de ataques continuava a cair, e Michael sentia como se seu corpo não lhe pertencesse mais. Sua carne continuava a apodrecer e explodir, apenas para ser restaurada novamente pela nuvem de chamas negras, repetidamente em um ciclo infinito. Ele podia sentir claramente, seu corpo estava ficando dormente. Até mesmo a dor parecia estar desaparecendo, e suas pupilas começaram a dilatar. Mesmo com a formidável regeneração de uma zoa mítica despertada, esse tipo de ataque era insuportável. O medo que ele nunca havia sentido antes surgiu de repente em seu coração. Diferentemente daqueles 5 monstros antigos que viveram por 800 anos, sua regeneração tinha um limite. Sob o ataque furioso de Darren, seu corpo estava em frangalhos, em decomposição, tremendo, com os nervos em espasmo nos últimos resquícios de músculo. Eu me recuso a acreditar que você realmente não pode morrer. Darren zombou, seus 10 dedos se curvando ao mesmo tempo enquanto trovões se bombavam e relâmpagos explodiam ao redor deles. Suas mãos agora tinham a forma de garras de dragão negras, girando no alto acima da cabeça de Michael. As garras negras como breu pairavam no ar, prontas para dilacerar tudo, reluzindo friamente no céu escuro. Rotação do campo magnético. Garra de dragão. As garras rugiram para baixo, rasgando o ar. Naquele instante, uma onda de pavor letal percorreu o peito de Michael. Seus olhos brilharam com um estranho brilho vermelho. Não. Com um rugido que saiu de sua boca dilacerada, ele reuniu cada grama de força restante e lançou seu raio de luz congelante mais poderoso. Explosão de choque congelante. As garras do dragão negro se chocaram contra o raio azul que irrompia.
Cristais de gelo se formaram instantaneamente em sua superfície, diminuindo drasticamente sua queda. Até mesmo o espaço ao redor parecia congelar sob o frio extremo. A queda das garras do dragão diminuiu drasticamente. No último segundo, os olhos vermelhos de Michael se contraíram quando ele virou a cabeça para o lado com toda a força que tinha. As garras da aniquilação mal roçaram o rosto do dragão celestial, deixando uma cicatriz cristalina negra e carbonizada na pele recém-regenerada. Bum! As garras cravaram-se no chão. Por um instante, o mundo ficou completamente em silêncio. Então, Rasgar, a ilha já fraturada e em ruínas, não resistiu ao impacto daquele golpe. Ela se abriu com um estrondo ensurdecedor. Um enorme abismo rasgou a terra, estendendo-se até o mar distante. Com um som como se os céus estivessem desabando e a terra se partindo ao meio, sob o golpe de força total de Darin, a ilha inteira foi partida em duas. Capítulo 842. Estrondo. Quando o ataque de Darin dividiu a ilha em duas partes, estrondos ensurdecedores ecoaram um após o outro. As duas metades da ilha despedaçada tremeram violentamente enquanto ondas gigantescas de água do mar invadiam a fenda como uma represa rompida, jorrando para o céu em um estrondoso spray. A ilha, na verdade, ela se despedaçou. Que tipo de poder é esse? Os dois membros do CP-0 recuaram rapidamente, distanciando-se do núcleo da ilha, ofegantes. Cobertos de feridas, eles olhavam em choque para a terra fraturada, mal conseguindo acreditar no que viam. O chão sob seus pés tremia violentamente. Era difícil até mesmo manter-se em pé. Eles simplesmente não conseguiam aceitar que um ser humano pudesse fazer isso. Ele havia partido uma ilha ao meio, com pura força física. Você viu isso? Naquele instante, uma figura emergiu lentamente do tornado verde escuro à frente. Dragon deu um passo à frente com orgulho, suas mãos gradualmente assumindo a posição inicial do Ryuzoken, e sorriu. Este é o estilo de luta que eu desenvolvi pessoalmente. Ryuzoken, uma técnica destinada a esmagar completamente o regime tirânico do governo mundial com força avassaladora. Os dois membros da CP-0 olharam para Dragon, depois para a figura ensanguentada e envolta em relâmpagos à distância, que se assemelhava a uma fera enfurecida, e ficaram em silêncio. Eles nem sabiam o que dizer. Eles apenas lançaram um olhar longo e cético para Dragon, como que dizendo: "Você está mesmo chamando isso de Ryuzoken?" A expressão de Dragon congelou. Seu rosto corou levemente e ele rosnou, irritado. "Droga, você não acredita em mim? Ótimo. Então eu vou te mostrar como é o verdadeiro Ryuzoken original." No instante em que as palavras saíram de sua boca, metade de seu corpo se dispersou repentinamente, transformando-se em um furacão estrondoso. Suas mãos estavam completamente revestidas de haki negro. Os punhos de Dragon de 3 garras, erguidos pela tempestade, crepitavam levemente com o vento e o trovão. Sua velocidade explodiu. Uma sensação mortal de perigo os atingiu como um soco. Os rostos dos membros da CP-0 se contorceram em alarme, seus corações batendo descontroladamente. Se Darin tivesse energia de sobra, ficaria surpreso ao ver que Dragon também dominava uma técnica de movimento em alta velocidade. Usando a flexibilidade e agilidade elementais concedidas por sua Kazekage no Mi, ele se transformou em uma tempestade viva. Era um aplicativo avançado exclusivo para usuários do Logia. A tempestade da revolução varrerá o mundo inteiro. Vocês, lacaios do governo mundial, serão despedaçados por esta tempestade. Atrás dele, o vento rugia, condensando-se na forma de um imenso dragão eólico. As patas com garras do dragão inclinavam-se para frente como as presas da besta, sua cauda arrastando-se pela terra enquanto uivava pelo campo de batalha. Fúria do vento, sopro do dragão, envolveu completamente os dois agentes CP-0, que já estavam gravemente feridos e incapazes de reagir. A água do mar espirrava no céu, caindo em ondas de um azul furioso. Por um instante, o mundo inteiro pareceu tremer. Você está começando a se esquivar. Darin estava ofegante, cada respiração saindo de suas narinas como fumaça de uma fornalha, como se sua própria respiração estivesse queimando. Seu corpo começara a sofrer uma transformação aterradora. Os músculos expostos saltavam como se tivessem sido esculpidos em pedra, e a pele vermelho escura estava esticada sobre veias pulsantes que pulsavam violentamente. No estado de rotação do campo magnético, a atividade de suas células foi forçada a níveis sobre-humanos. O esforço e o consumo extremos drenaram rapidamente seu suor e sangue, desidratando-o. Seus músculos ficaram magros e rígidos, e toda a sua estrutura parecia menor do que antes. Seu nariz havia se tornado mais afilado, os cantos dos olhos ligeiramente puxados para trás, o queixo mais pontudo, e com aquele sorriso selvagem e bestial. Ele agora exalava uma aura feral e primitiva. O que significa? Que você está com medo. E isso levanta uma questão. Se você realmente não pudesse morrer, o que haveria para temer? Bum! O chão sob seus pés cedeu, e a figura de Darin disparou como um raio, rasgando o ar. Com dificuldade para se levantar, Michael cerrou os dentes, um brilho carmesim reluzindo em seus olhos enquanto seu haki da observação previa o ataque iminente. Diante dele, uma garra de dragão negra como breu materializou-se repentinamente no ar. Tinha poder suficiente para perfurar qualquer coisa, e foi direto para o rosto dele. Um arrepio percorreu a espinha de Michael quando, instintivamente, ele inclinou a cabeça para trás. Seus movimentos estavam ficando mais lentos. Sua resistência estava diminuindo. Esse estado estranho estava se desfazendo. Nessa velocidade, eu consigo desviar, mas a visão em sua mente se estilhaçou como vidro. Os olhos de Michael se arregalaram em confusão. Então um punho negro, crepitando com relâmpagos vermelhos e negros, apareceu do nada. Como um meteoro deixando um rastro carmesim, atingiu-o no estômago com força brutal. Bang! Silvo! O sangue espirrou quando Michael ficou paralisado no lugar. Ele ainda mantinha a postura de esquiva, com a cabeça jogada para trás, mas não conseguia entender.
Porque o futuro que ele previra não havia se concretizado. Eu previ a sua previsão. Darren apareceu diante dele, ofegante, com a eletricidade ainda percorrendo seu corpo enquanto mantinha o punho cerrado devido ao golpe. Sua velocidade, na verdade, ultrapassou o futuro? Michael murmurou algo incrédulo. Ele olhou para baixo com um semblante rígido, o braço inteiro de Darren estava cravado em seu abdômen. Ele nem precisou se virar para saber, o punho havia atravessado suas costas. Eu não consigo sentir meu corpo. Michael falou roucamente. Isso não pode ser. Pode sim, porque eu destruí seus nervos. Darren deu um sorriso largo e selvagem, mostrando todos os dentes. Quem estivesse observando de lado naquele momento teria presenciado uma cena verdadeiramente horrível. A garra de dragão negro de Darren não apenas perfurou as costas de Michael, estava agarrado a uma espinha dorsal pálida e ensanguentada. O que significa que, afinal, você não é exatamente como aqueles 5 imortais. Darren zombou. Enquanto ele falava, os relâmpagos violeta-azulados que envolviam seu corpo começaram a recuar, desaparecendo rapidamente. Sem esse apoio, sua presença se dissipou num instante, sua aura se estabilizou e seu rosto ficou pálido como um fantasma, como se já estivesse morto. Se fosse um daqueles 5 bastardos mortos-vivos, nem mesmo ter a cabeça explodida os mataria. E daí? Michael rugiu de repente, com os olhos em chamas de vermelho, e agarrou o braço de Darren com força usando as mãos recém-formadas, empregando toda a sua força. Ele puxou o próprio corpo para trás com força, deixando que a mão de Darren arrancasse sua coluna vertebral. Plop! Sangue viscoso e fluidos internos jorraram por toda parte enquanto Michael cambaleava para trás, mal conseguindo se manter em pé. Chamas negras ressurgiram, consumindo sua força vital para reparar o enorme buraco em seu torso. Você não consegue mais se mexer, consegue? Ha 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 ha. Michael tremia por inteiro, exalando um hálito gélido que o envolvia como uma névoa espectral. Ele lançou um olhar rápido para Darren, então um furacão verde escuro surgiu rugindo à distância. Rangendo os dentes, Michael deu um impulso com as pernas e voou para cima. Aquele halo branco prateado de chamas gélidas ao seu redor, semelhante às nuvens de fogo de Kaido, lhe concedia o poder de voar. Você não pode me matar. Ha 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 ha. Ele riu descontroladamente com um rastro de sangue escorrendo pelo céu. É assim mesmo. Mas naquele instante, uma risada fria e rouca ecoou do nada. O sorriso de Michael congelou. Suas pupilas se contraíram. Ele não conseguia se mexer. Era como se uma mão invisível o tivesse agarrado no ar. Por mais que ele tentasse controlar suas chamas frias, seu corpo se recusava a voar. Isto é impossível. O pânico tomou conta de seu rosto quando ele virou a cabeça. Ele viu arcos de eletricidade roxos percorrendo seu próprio corpo. E aquele jovem de cabelos negros, mal conseguindo se manter em pé, prestes a desmaiar, mantinha uma das mãos erguida, com os dedos curvados, sorrindo para ele. Você não achou mesmo que eu enlouqueci só para te bater, achou? Capítulo 843. O corpo devastado de Michael pairava no ar, sua coluna ainda se reconstruindo lentamente. Sua metade inferior pendia como um trapo ensanguentado, mole e sem vida. Enquanto o jovem de cabelos negros erguia uma das mãos e fechava os dedos, raios roxos percorreram a carne mutilada de Michael, crepitando de forma sinistra. Mexa-se. Eu não consigo me mexer. Meu corpo. O que você fez comigo? O sangue sumiu do rosto de Michael. Seus lábios ressecados tremeram enquanto ele falava. As palavras de Darren pareceram despertar algo em sua mente, uma sensação sinistra de pavor subindo em seu estômago. Desde aquela batalha na ilha Filsec no Mar do Norte, estou preso à mesma questão. Sangue espesso escorreu da boca de Darren. Ele jogou casualmente no chão com um tapa úmido a espinha dorsal branca meio decepada e manchada de carne, que segurava na mão. Qual é exatamente a natureza da imortalidade dos 5 anciãos? Será resultado de alguma modificação genética de alta tecnologia? Do poder inato de uma zoomítica? Ou algo, de origem ainda mais alienígena? Será que eles são realmente imortais? Ou será que eu simplesmente não fui forte o suficiente para matá-los? Então, durante esse tempo, além de me esforçar nos treinos, também tenho feito minha própria pesquisa. Seu corpo oscilou repentinamente, quase desabando. Eu elaborei alguns métodos. Ofegante, Darren olhou para Michael e esboçou um sorriso torto. A primeira coisa era óbvia, despedaçar monstros como vocês, espancá-los até que explodam em uma névoa de sangue. Mas parece que isso é mais fácil dizer do que fazer. Vocês, monstros, não são exatamente gado indefeso. Bem, agora são. Os olhos de Michael saltaram das órbitas, a raiva ardendo com tanta intensidade que poderia incendiar o ar. Seu desgraçado. Vou te matar. Ele tentou resistir, seu corpo se contraindo rigidamente enquanto lutava. Mas quanto mais lutava, mais violentamente o relâmpago púrpura varria sua pele. Mesmo com suas chamas frias rodopiando como as nuvens de fogo de Kaido, permitindo-lhe voar, ele ainda não conseguia se libertar da restrição opressiva. Porque essa restrição não era externa. Estava vindo de dentro do próprio corpo dele. Então, o primeiro plano está descartado. Já tentei. Não deu certo. Darren soltou uma risada rouca. Mas descobri outra coisa. Quando destruí seu corpo, você ainda sentiu dor. Só isso já te diferencia dos 5 anciãos. Eles não reagem da mesma forma à dor, ou a qualquer tipo de dano, na verdade. Não demonstram hesitação, nem recuam. Então talvez, eles não sejam mais humanos? Claro, essa é uma teoria para estudos futuros. Mas você, um lampejo de divertimento passou pelos olhos de Darren. Deixando de lado esse seu fator de cura monstruoso, você ainda está dentro dos limites humanos. Quando gravemente ferido, você trava por causa da dor. Quando sua coluna vertebral é destruída e ainda não se regenerou, você perde o controle dessa parte do seu sistema nervoso. Em outras palavras, você não é um deus.
Você é apenas um ser humano poderoso com uma capacidade de regeneração incrível. Naquele instante, um turbilhão verde escuro surgiu atrás de Darren, transformando-se rapidamente em uma silhueta imponente. Então o que você está dizendo é que ele pode ser morto. O rosto de Dragon estava pálido e sua respiração superficial enquanto ele perguntava. Um profundo corte em seu abdômen revelou o osso. Ficou claro que eliminar os 3 agentes CP0 em tão pouco tempo teve um preço. Enquanto falava, Dragon ergueu uma das mãos, invocando uma rajada espiral de vento tempestuoso. O vórtice comprimido avançou, engolfando Michael. Os ventos cortantes como navalhas dilaceraram sua carne novamente, esfolando seu corpo e deixando-o completamente imobilizado. Darren lançou-lhe um olhar, com a voz carregada de insatisfação. Você é muito lento. O rosto de Dragon ficou vermelho quando ele reagiu bruscamente. Eu estava enfrentando 3 de uma vez. Então, que tal trocarmos da próxima vez? Você tem razão, eu fui muito lento. Darren. Ele balançou a cabeça e voltou seu olhar para Michael. Então, você ainda não pode me matar. Michael, com o corpo dilacerado pela tempestade, parecia um espectro ensanguentado, soltando um rosnado gutural e rouco. Sua voz ecoava intermitentemente de dentro do vórtice retorcido, arrepiante e desumana. Ainda não terminei de falar. Darren deu uma risadinha, limpando o sangue do canto da boca. Tirou um charuto amassado do bolso, mordeu-o entre os dentes e acendeu-o. Já que você ainda se encontra no reino da humanidade, tenho me perguntado. Essa regeneração extraordinária que você obteve ao despertar uma zoa mítica tem um limite? Pelo que entendi, sejam poderes de Aki ou de Akuma no Mi, todos funcionam com base em resistência em força vital. É o combustível que move tudo. Então, não seria lógico supor que se sua resistência ou força vital se esgotasse, sua capacidade extraordinária de cura cessaria. Sou um grande defensor de conclusões baseadas em evidências. Portanto, São Michael, precisarei da sua ajuda com um pequeno experimento. Ele estalou os dedos. Um estalo de eletricidade percorreu o ar quando um estranho campo magnético surgiu repentinamente. Do céu nublado, 4 faixas de luz brilhante rasgaram a atmosfera. Ami no Abakiri, Ema, Oto, Kogarashi, 4 lendários Meito atraídos pelo campo magnético, desencadearam uma força avassaladora ao atravessarem a tempestade, perfurando repetidamente o corpo de Michael com uma velocidade sobre-humana. O sangue jorrou em todas as direções, perdendo-se rapidamente no turbilhão do furacão. Michael soltou um grito agonizante, incapaz de resistir enquanto as 4 lâminas o empalavam repetidamente, submetendo-o a uma execução grotesca e interminável, como um desmembramento em vida. 1 minuto. 3 minutos. 5 minutos. Passaram-se 10 minutos inteiros. Os uivos e maldições angustiados de Michael haviam diminuído para um sussurro fraco. Dragon, que inicialmente observara com interesse, agora permanecia paralisado, com o rosto rígido e os olhos vazios. A essa altura, ele encarava Darren com horror silencioso. Observando Darren fumando seu charuto calmamente, completamente impassível, Dragon se contraiu. Esses métodos. Como diabos esse cara chegou a ser um fuzileiro naval? Capítulo 844. Foi absolutamente brutal. Ao ver o outrora arrogante comandante dos Cavaleiros de Deus agora pendurado no ar como um cão morto, seu corpo se contorcendo sob o empalamento constante de 4 lendários Meito, sangue jorrando em todas as direções, Dragon de repente se sentiu muito sortudo por ele e Darren estarem do mesmo lado. Se esse lunático algum dia o perseguisse, ele nunca mais conseguiria dormir uma noite inteira decentemente. Sua regeneração está diminuindo. Enquanto Dragon ainda se recuperava do choque inicial, Darren soltou uma fina baforada de fumaça e falou casualmente. Dragon piscou, pego de surpresa. Como você pode afirmar isso? Para ele, os ferimentos de Michael, aqueles abertos pelas 4 espadas, ainda estavam cicatrizando tão rapidamente quanto antes. Não havia nenhum sinal visível de fraqueza. 30 perfurações por minuto, tempo médio de cicatrização de cerca de 4 segundos. Essa era a linha de base. Darren respondeu calmamente. Tenho mantido a frequência de perfurações e o tamanho dos ferimentos o mais constantes possível, sem grandes variações. Mas, neste momento, o tempo médio de cicatrização dele caiu para cerca de 4,5 segundos. A diferença não é enorme, mas a aura dele está definitivamente enfraquecendo. Dragon olhou para ele, completamente atônito. Sua expressão gritava descrença, como se estivesse olhando para um maníaco. Você está louco. Você está calculando até décimos de segundo. Esse cara é supostamente o dragão celestial mais forte, comandante dos Cavaleiros de Deus, e vocês o tratam como um rato de laboratório em uma mesa de dissecação? Se não tivesse presenciado tudo em primeira mão, Dragon não teria acreditado que algo tão insano pudesse ser real. Ele deu uma risada amarga. Então, concentrando-se cuidadosamente, ele começou a observar. E de fato, agora que estava prestando atenção, ele percebeu que a aura negra, semelhante a uma chama, que envolvia o corpo de Michael parecia muito mais fraca do que quando a luta começou. Sua recuperação está realmente se deteriorando. Darren assentiu com a cabeça com a voz cansada. Sua energia está quase no fim. Qualquer uso de poderes da Akuma no Mi ou Aki consome essa energia. Quando acabar, eles começam a consumir toda a sua vida útil. Dragon completou o pensamento, com os olhos escurecendo. Era a teoria básica de combate dos tempos da academia, ambos eram os melhores graduados. Eles conheciam esse princípio de Core. Resistência física alimenta o poder. Sem resistência, sem poder. Ultrapassar esse limite significa sacrificar a própria vida. Então você acha que os 5 anciãos... Algo fez sentido para Dragon. Suas pupilas se contraíram e ele ficou em silêncio por um longo momento antes de se virar lentamente para Darren. Darren deu uma longa tragada em seu charuto e, em seguida, assentiu levemente com a cabeça. Receio que sim. Quem sabe há quanto tempo esses 5 monstros antigos estão vivos?
Se eles realmente têm uma vida longa, ou alguma forma de imortalidade, isso explicaria tudo. Sua voz estava rouca quando ele expressou uma teoria que fez Dragon estremecer. Se eles têm vida infinita, então seu poder regenerativo também seria infinito. Esse pode ser o segredo por trás da sua chamada imortalidade. Dragon silenciou. Passaram-se vários segundos antes que ele murmurasse, relutante em aceitar. Então, qual é o sentido de lutar? Por mais nobre que fosse a causa, enfrentar inimigos imortais inevitavelmente trazia desespero. Até mesmo alguém tão determinado e visionário quanto Dragon se viu duvidando, pela primeira vez, se a resistência era realmente possível. Eles estavam enfrentando um colosso que governara o mundo por 800 anos. E no topo dessa ordem opressora estavam 5 figuras idosas, detendo poder absoluto e imortal. Estou tentando bolar alguma coisa, não é? Darren lançou um olhar irritado para Dragon. A propósito, como exatamente você conseguiu controlá-lo? Dragon lembrou-se subitamente e perguntou, curioso. Darren apertou os lábios e respondeu lentamente. Minha Akuma no Mi despertou. Eu sei, eu vi. Seu Ryuzoken é ainda mais poderoso que o meu, e fui eu quem o criou. Não precisa esfregar na minha cara. Dragon resmungou, claramente um pouco ressentido. Darren balançou a cabeça negativamente. Não era isso que eu queria dizer. Agora consigo influenciar o campo magnético do corpo humano até certo ponto. E durante aquela briga agora há pouco, consegui incorporar algumas partículas de metal no corpo dele. Isso me permite aplicar forças de atração e repulsão diretamente sobre ele. Os olhos de Dragon se arregalaram em choque. Você pode usar a Jiki no Mi assim. Antes de Darren, a Jiki no Mi não era exatamente desconhecida nos mares. Suas habilidades estavam até documentadas na enciclopédia de Akuma no Mi. Os fuzileiros navais também possuíam informações confidenciais sobre usuários anteriores. Mas aqueles caras mal conseguiam controlar o metal de forma básica. Alguns poucos conseguiram desenvolver técnicas de canhão eletromagnético, e isso por si só já era considerado de alto nível. Mas Darren pegou a Jiki no Mi e a elevou a um nível completamente novo. Como é que um bando de caipiras desinformados poderia entender o poder do conhecimento? Darren olhou para o rosto atônito de Dragon e suspirou internamente, repreendendo mentalmente. Ele voltou a olhar para cima. Naquele momento, São Michael ainda estava sendo submetido ao brutal castigo de repetidas perfurações. A nuvem de chamas negras que tentava curar seu corpo estava visivelmente mais lenta, lutando para acompanhar o ritmo dos ferimentos. Era evidente, se isso continuasse, São Michael acabaria por ficar sem forças e morreria de exaustão. Então ele é diferente dos 5 anciãos. Ele não tem vida infinita. Dragon acariciou a barba por fazer no queixo, falando seriamente. Ele também tinha visto. Esse método demora muito, e de qualquer forma não funciona com os 5 anciãos. As sobrancelhas de Darren se franziram involuntariamente enquanto ele balançava a cabeça com um suspiro. Além de sua regeneração quase imortal, esses 5 velhos malucos têm habilidades telepáticas e podem até se invocar à distância usando selos mágicos. Isso significa que a menos que você os evite completamente, uma luta 1 contra 1 se transforma rapidamente em uma luta de 5 contra 1. Em um confronto individual, se ele ativasse a rotação do campo magnético, Darren tinha certeza de que poderia destruir qualquer um deles. Mas 5 contra 1? Isso era sentença de morte. Com o tempo, sua resistência se esgotaria e ele seria forçado a recuar. Então realmente não há outra opção? Dragon murmurou sombriamente. Não, talvez haja mais uma maneira. Darren respondeu friamente. Todos os usuários de Akuma no Mi, não importa o quão fortes sejam, compartilham uma fraqueza. Dragon ficou paralisado por um instante. Então seus olhos brilharam enquanto ele encarava Darren. Você é um gênio. Darren ergueu a mão, os dedos se curvando como se estivessem agarrando o corpo de São Michael à distância. Capítulo 845. Caramba! Preso na tempestade violenta e retorcida, São Michael assistiu horrorizado enquanto 4 lâminas de luz gélida cortavam seu corpo repetidamente. A dor lancinante de ser perfurado 1000 vezes turvou sua visão enquanto suas pupilas começavam a se contrair. A pressão esmagadora e o confinamento causados pelo furacão não eram nada comparados ao campo de força invisível que irrompia de dentro dele? O prendia com tanta força que ele não conseguia nem levantar um dedo. Além disso, seus ferimentos devastadores o deixaram completamente incapaz de usar seu Aki do armamento. Contudo, nada dessa agonia física se comparava à humilhação que inundava seu coração. A linhagem mais nobre do mundo corre em minhas veias. Eu sou um grande e sagrado dragão celestial, um deus deste mar. E o mais importante, ao contrário daqueles parasitas que apodrecem em Mary Geoise, eu sou o líder dos Cavaleiros de Deus. Eu sou o dragão celestial mais forte. Eu, Sanjay Garcia Michael, não sou um rato de laboratório imundo para insetos como você dissecarem e estudarem. Seus lábios ensanguentados tremiam, tentando soltar um rugido frenético. Aqueles 2 desgraçados estavam mesmo analisando-o, sério mesmo, como se ele fosse um espécime amarrado a uma mesa de cirurgia. Esse tipo de tratamento deveria ter sido reservado para aquelas espécies de pragas que já deveriam ter sido exterminadas há muito tempo. Para o dragão celestial mais forte, essa foi a maior desgraça. Mas então, quando aquele pirralho de cabelos negros ergueu a mão em um gesto de aperto simulado, Michael sentiu a força esmagadora que o prendia começar a afrouxar. Seu pequeno e maldito, não importa o que você tente, você não consegue matar? Michael gritou com os olhos arregalados, apenas para perceber, em choque, que seu corpo estava despencando incontrolavelmente. O que é isso?
Seus olhos se arregalaram ao ver o pior pesadelo de qualquer usuário de Akuma no Mi correndo em sua direção a uma velocidade aterradora. O mar. Vamos ver se você consegue resistir à lei de ferro da Akuma no Mi, disse Darren com um sorriso gélido. O poder amaldiçoado tem um preço, e esse preço é ser rejeitado para sempre pelo mar. Ao terminar de falar, ele bateu com força a mão vazia no chão. Os olhos aterrorizados de Michael se arregalaram ainda mais à medida que sua descida acelerava, até que a imensidão azul o engoliu por completo. Plop, plop. No instante em que a água gelada o engolfou, as pupilas de Michael se contraíram violentamente. Seu corpo perdeu instantaneamente toda a força, os membros pendendo inertes enquanto ele afundava. Bolhas jorravam de sua boca e nariz. Um medo e um desespero como nunca antes sentidos o consumiram, tão profundos e sombrios quanto o próprio mar. Será que vou morrer? Que piada! Pensar que eu, São José Garcia Michael, iria me afogar. Em meio à confusão, flashes de memória giravam em espiral diante de seus olhos desfocados como uma lanterna giratória. O prodígio da família Jai Garcia, crescendo sob a adoração e reverência de inúmeras pessoas. Campeão após campeão nos torneios mundiais de caça nobre, escolhidos para os Cavaleiros de Deus. Superando obstáculo após obstáculo, liderando as forças governamentais na captura e massacre da raça bucaneira, erguendo-se sob o olhar de inúmeros pares para se tornar o líder dos Cavaleiros de Deus, tornando-se o dragão celestial mais forte. Cena após cena, sua versão mais jovem de cabelos grisalhos brandindo uma espada ocidental, dizimando insetos com frieza e crueldade, manchando a terra com sangue. E finalmente todas as imagens convergiram para um único rosto desafiador com cabelo preto curto. Ele viu aquele inseto declarar guerra ao governo mundial diante dos olhos do mundo inteiro. Maldito seja você, Rogers Darren. Você não tem ideia do quão aterrorizante é a coisa que está prestes a enfrentar. O dragão celestial murmurou baixinho. Os cabelos branco-prateados desbotaram completamente e a fumaça preta se dissipou. Suas pupilas perderam o último vestígio de foco. 10 minutos depois, ao lado da enorme fenda que dividia a ilha, Dragon e Darren estavam agachados na beira da praia, seus corpos cobertos de feridas. Um deles segurava um charuto aceso, dando tragadas ocasionais. As ondas estrondosas irrompiam pela fenda ecoando com uma força ensurdecedora. O vapor subia da água, tornando o vento salgado e com cheiro de peixe ainda mais frio e cortante. Sua presença se foi. Dragon pareceu pressentir algo de repente. Levantou-se abruptamente com os olhos fixos no mar e soltou uma risada. Ele está morto. Darren, seu plano funcionou. Como era de se esperar, nem mesmo um monstro como ele conseguiu resistir à maldição de uma Akuma no Mi. Uma faísca de eletricidade emanou da ponta dos dedos de Darren. Momentos depois, uma onda de bolhas rompeu a superfície do mar. Splash! O cadáver de São Michael emergiu subitamente lançado pelas ondas. O corpo do dragão celestial, crivado de buracos, estava mortalmente pálido devido à água fria do mar. Não comemorem ainda. Darren expirou lentamente, uma trilha de fumaça saindo de seus lábios. Não havia nenhum traço de excitação ou alegria em seu rosto, apenas uma seriedade sombria. Ao ver a expressão confusa de Dragon, ele balançou a cabeça e franziu a testa. Mesmo com esses ferimentos e com as forças vitais quase esgotadas, São Michael conseguiu aguentar 10 minutos inteiros. Você não precisa que eu explique o que isso significa, precisa? Dragon ficou paralisado por um segundo, então a compreensão o atingiu. Sua expressão endureceu e ele se calou. Para alguém do nível deles, prender a respiração por 10 minutos era fácil. Mas isso só se aplicava a quem não usava Akuma no Mi. Para um usuário de Akuma no Mi, o mar rouba toda a sua força, paralisando suas funções vitais em questão de segundos. A maioria se afogaria mais rápido do que uma pessoa comum, mas Michael aguentou 10 minutos completos. E seus próximos oponentes foram os 5 anciãos. Dada a natureza daqueles 5 velhos teimosos, se uma batalha real eclodisse, eles não enfrentariam apenas os 5 anciãos. Eles estariam enfrentando um exército enorme. Isso também significa que o cenário atual, em que alguém como São Michael foi isolado, derrotado e deixado sem resgate, é quase impossível de replicar. A ideia de jogá-los ao mar e esperar que se afoguem? Pura fantasia. 10 minutos foi tempo mais do que suficiente para as forças do governo mundial os retirarem de lá repetidas vezes. Então, não tem mesmo como? Dragon caiu no chão com o olhar perdido. Darren se virou para olhar o rosto de Dragon, ainda jovem, mal chegando aos 20 e poucos anos, apesar do cansaço em sua expressão. Após um momento de reflexão, estendeu a mão, deu um tapinha em seu ombro e sorriu. No mínimo, encontramos uma brecha na armadura. Ainda é apenas uma teoria, mas os 5 anciãos também deveriam temer o mar. Talvez a pedra do mar de alta pureza possa contê-los. Capítulo 846. Pedra do Mar. Ao ouvir a consolação casual de Darren, Dragon não conseguiu evitar um sorriso amargo. A Pedra do Mar, essencialmente a água do mar solidificada, tem um efeito supressor mais forte do que o próprio mar. Ela não só impede que os usuários de Akuma no Mi usem seus poderes, como também pode transformá-los temporariamente em pessoas comuns. Em outras palavras, ela sela as habilidades de um usuário de Akuma no Mi, mas o grau de supressão varia de pessoa para pessoa. Dependendo da constituição física de cada um, o impacto da Pedra do Mar na resistência física também varia. Algumas pessoas desmaiam ao tocá-la, enquanto outras conseguem se mover livremente mesmo com algemas de Pedra do Mar.
Aqueles que vieram da academia naval haviam sido treinados para resistir à pedra do mar. A maioria ainda conseguia agir normalmente mesmo acorrentada, embora sua força de combate estivesse bastante reduzida. E depois há monstros como Darien. Ele certa vez lutou para escapar da masmorra de Kaido usando algemas de pedra do mar. Sua resistência já foi aprimorada ao extremo. Usar pedra do mar é como uma piada para ele. Se Darien conseguiu fazer isso, o que dizer dos 5 anciãos que viveram por sabe-se lá quanto tempo? Ainda assim, Dragon reconsiderou e percebeu que Darien tinha razão. Isto era pelo menos um avanço. Se a pedra do mar pudesse selar os poderes das Akuma no Mi deles, isso não acabaria com a imortalidade deles? É claro que colocá-los em grilhões de pedra do mar era uma questão completamente diferente. Mas pelo menos agora eles tinham uma direção para seguir. Eles só amadureceram nos últimos anos. Pensar que poderiam desvendar segredos que o governo mundial guardou por 8 séculos com apenas alguns meses de intrigas, isso sempre foi uma fantasia. O fato de Darien ter conseguido usar várias táticas para pressionar momentaneamente o governo mundial já era um milagre por si só. Quais são seus próximos planos? Após um momento de silêncio, Dragon perguntou gravemente. A morte do líder dos Cavaleiros de Deus não é um assunto trivial. Ele lançou um olhar para a ilha devastada à sua frente, dividida em duas. Seu olho se contraiu involuntariamente. O líder dos Cavaleiros de Deus, 2 outros membros, 3 elites da CP0 e mais de uma centena dos melhores do governo mundial, todos eliminados em menos de meio-dia. Dragon já conseguia imaginar o alvoroço que isso causaria em Mary Geoise. O que posso fazer? Matar um dragão celestial ou matar 100? Qual a diferença? Darien deu um sorriso despreocupado. Dragon se contraiu ao ver a expressão maliciosa de Darien. É claro que ele não percebeu que a indiferença de Darien não era fingida. Naquela época, matar um porco como Saint Shields havia despertado seu Haki do Conquistador. Mas agora, depois de matar o líder mais forte dos Cavaleiros de Deus, não houve sequer o menor aumento em seu Haki. Isso por si só era prova. Darien não dava mais a mínima para essa tal linhagem divina. Meus ferimentos são graves. Vou precisar de alguns dias para me recuperar. Darien soltou um suspiro lento, sacudiu a poeira da parte de trás e se levantou. Alguns dias. Dragon olhou para as feridas horríveis e densamente agrupadas no corpo de Darien e para sua estrutura esquelética. Ele nem sabia por onde começar a criticá-lo. Por que não vem comigo? Ele sugeriu. No seu estado atual, quanto mais longe você estiver do Mar do Norte, melhor. O QG dos Lutadores da Liberdade pode não ser tão sofisticado quanto a sua base no Mar do Norte, mas é um lugar seguro para descansar, e as habilidades de IVA podem ajudar na sua recuperação. Além disso, acho que Kuma e Jinny gostariam de te agradecer pessoalmente. Se fosse qualquer outra pessoa, Dragon jamais teria ousado levá-los ao quartel-general dos Combatentes da Liberdade. Mas Darien era diferente. Esse cara era o maior, bem, credor, não, investidor dos Combatentes da Liberdade. E dessa vez ele apareceu pessoalmente para salvá-los. Dragon não disse isso em voz alta, mas, no fundo, sentia uma imensa gratidão. Baltigo não é uma má ideia, mas antes disso quero dar uma passada no país de Vano. Darien deu um sorriso significativo, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Vano? Dragon congelou confuso. Você vai ver o Kaido? Um lampejo de suspeita brilhou em seus olhos. Darien, não me diga que você está mesmo se aliando ao Kaido agora. Estou falando sério. Não importa o quão ruins as coisas fiquem, você não pode se tornar um pirata. Essa é a verdade absoluta. Darien revirou os olhos em exasperação. Em que você está pensando? Ele apontou para o próprio rosto. Eu pareço um pirata para você? Dragon estudou seu rosto rebelde e de aparência maliciosa e assentiu seriamente. Você tem a cara de um pirata. Darien. Ele apontou para os cadáveres dos dragões celestiais flutuando no mar. Deixe que os profissionais cuidem do trabalho profissional. O Novo Mundo, País de Vano. Na ilha flutuante de Onigashima, mesmo que a massa de terra tivesse se fundido novamente, a enorme fenda irregular ainda permanecia. Uma visão sinistra que causava arrepios nos piratas das feras que patrulhavam a área. Em meio às ruínas, a reconstrução do centro de pesquisa estava bem encaminhada. Então você está dizendo que Darien veio até você porque queria aquele novo vírus que você acabou de desenvolver? Dentro do laboratório improvisado, Kaido franziu a testa enquanto encarava as fileiras de tubos de ensaio de cores vibrantes, e então olhou para Queen, que usava um par de óculos de proteção. O homem gordo de suspensórios, vestido com um jaleco branco, assentiu vigorosamente com a cabeça. É Kaido-san. Aquele cara, Darien, pirou de vez. Ele invadiu, roubou meu vírus e o engoliu inteiro sem hesitar. Ele está tentando usar a resposta imunológica desencadeada pelo vírus para submeter seu corpo a estresse suficiente para forçar uma superação física, se impulsionar para o próximo nível de força. Ele até me ameaçou para que eu o ajudasse, quer que eu prepare algo ainda mais forte. Mas como eu poderia fazer isso? Será que eu realmente conseguiria fazer isso? Queen gesticulou com seus braços rechonchudos em sinal de indignação. Eu faço parte dos Piratas das Feras. E Rogers Darien é nosso inimigo jurado. Eu, Queen, preferiria morrer ajudá-lo. Depois disso, Kaido parou de prestar atenção em tudo que Queen dizia. Ele ficou ali parado, perdido em pensamentos. Então, aquele pirralho do Darien já começou a procurar os pontos fracos dos 5 anciãos. Ao ver Kaido em silêncio, os olhos de Queen percorreram o ambiente por um instante. Então, de repente, com um sorriso radiante, ele se inclinou para a frente de forma lisonjeira. Kaido-sama, posso lhe pedir um favor? O que foi? Kaido lançou-lhe um olhar. Minha pesquisa sobre vírus deu uma travada. E você se importaria de ser meu cobaia? Você quer morrer? Kaido disparou com os olhos arregalados de raiva. Queen recuou imediatamente, tomada pelo medo. Mas o Darien foi realmente proativo. Ele murmurou algo entre dentes. Um segundo depois, uma onda de trovões explodiu violentamente, destruindo todo o laboratório temporário. Jaime Yaki.
Capítulo 847. Um minuto depois, o teto do laboratório temporário foi completamente explodido, deixando um buraco enorme por onde a fumaça subia em espirais. Kaido estava ali parado, com o Kanabo apoiado no ombro, sua silhueta crepitando de fúria. Mais de uma dúzia de membros dos Piratas das Feras estavam encolhidos num canto, tremendo, sem ousar respirar. Queen estava deitado de costas, com os membros estendidos e o rosto inchado de hematomas e caroços. Manter a pesquisa sobre o vírus em andamento. Kaido olhou para Queen, que gemia de dor com os olhos marejados, e estalou os dedos. Realmente. Queen surgiu do chão como um raio, com os olhos brilhando. Kaido fez uma pausa e então disse lentamente: se você precisar de um sujeito de teste mais forte, é só me avisar. Ele estava prestes a continuar quando uma voz o interrompeu repentinamente. Talvez eu possa ajudar com isso. Ao ouvir a voz, Queen congelou. Sua expressão se contorceu em choque enquanto se virava e encarava Darren, que aparecerá de repente sem que ninguém percebesse. Rangendo os dentes, ele gritou: você de novo. Então seu olhar se voltou para o homem de cabelos compridos, rosto alongado e tatuagens atrás de Darren. Suas pupilas se contraíram e ele soltou um grito de descrença. Você de novo também. Darren já era figura constante em Onigashima há muito tempo. Quanto a Dragon, ele já havia entrado em conflito com Kaido mais de uma vez, sempre causando grande alvoroço. Queen olhou para os dois e de repente se lembrou de algo. Rapidamente se virou para Kaido, ergueu as duas mãos e disparou. Kaido-sama, isso não tem nada a ver comigo. Ele veio para cá por conta própria. Darren deu uma risadinha, acendeu um charuto e disse: ele tem razão. Desta vez realmente não tem nada a ver com ele. Ei, porque você teve que dizer, desta vez. Queen cerrou os dentes, o rosto redondo corado de raiva. Mas Kaido pareceu não ouvir, nem se enfureceu com a chegada repentina de Darren e Dragon. Em vez disso, seus olhos se estreitaram em fendas perigosas enquanto examinava os ferimentos brutais que cobriam ambos. Após 3 segundos de silêncio, ele perguntou de repente: vocês dois atacaram Mary Geoise? Darren sorriu. Algo assim. Com um gesto de mão, uma caixa de metal de 3 metros de comprimento desceu lentamente do ar e pousou no chão. Este é o sujeito de teste que você estava procurando, ou melhor, um sujeito perfeito. Queen lançou um olhar para Kaido. Vendo que ele não estava prestes a entrar em luta com Darren e Dragon, Queen resmungou algo inaudível e deu um passo à frente. A tampa da caixa de metal abriu-se lentamente, revelando um cadáver de pele pálida. Mesmo depois de ter ficado encharcado em água do mar e ligeiramente inchado, os traços do homem ainda eram impressionantemente bonitos. Um olhar bastava para perceber. Aquela não era uma pessoa comum. Um cadáver? Queen mal olhou para aquilo antes de perder o interesse. Ele murmurou descontente: já está morto. Que valor de pesquisa poderia ter? Mesmo que exista, provavelmente seria uma perda de tempo. Mas o que ele não percebeu foi que as pupilas de Kaido se contraíram no instante em que viu o corpo. E se eu lhe dissesse, disse Darren com um leve sorriso, que este homem era um usuário de Akuma no Mi do tipo zoomítica, e já havia despertado sua fruta? Queen ficou paralisada e em seguida exclamou incrédula: de jeito nenhum. As zoomíticas já são extremamente raras, e são muito mais difíceis de desenvolver do que as zoon comuns. Nem mesmo Kaido-sama conseguiu despertar completamente sua Wo no Mi, quer dizer, é impossível. Ele rapidamente levou a mão à boca. Seu idiota. O olho de Kaido tremeu incontrolavelmente. Ele olhou fixamente para o cadáver na caixa de metal, respirou fundo e após 2 segundos de silêncio, soltou uma risada repentina. Você realmente conseguiu algo incrível, pirralho. São Jai Garcia Michael, líder dos Cavaleiros de Deus. O homem que chamavam de o dragão celestial mais forte. E agora ele está aqui morto por você. Seu riso era seco, carregado de uma estranha mistura de amargura e admiração. O olhar que ele lançou a Darren era repleto de uma complexidade indescritível. O líder dos Cavaleiros de Deus. Assim que Kaido terminou de falar, Queen gritou em choque, encarando o cadáver com os olhos arregalados e a mandíbula praticamente no chão. Os Cavaleiros de Deus eram os executores mais reverenciados do governo mundial, com autoridade para julgar até mesmo os dragões celestiais? Envoltos em segredo e temidos em todo o mundo. E seu líder, considerado o mais forte dos dragões celestiais, estava facilmente entre as maiores potências dos mares. Nem mesmo Kaido-sama teria necessariamente vantagem contra alguém assim. E no entanto, esse tipo de figura lendária foi morta por aquele pirralho do Darren, não por esse monstro. Espere um segundo. Queen voltou subitamente a si. Mesmo que fosse apenas um cadáver. Era o cadáver do líder dos Cavaleiros de Deus. Bem, já que você está sendo tão sincero, e até trouxe o sujeito do teste diretamente à minha porta, seria indelicado da minha parte recusar. O homem gordo de suspensórios tossiu algumas vezes com a voz seca, e falou com a maior naturalidade, como se nada estivesse fora do normal. Kaido virou o rosto, fingindo que não tinha visto aquele idiota. Ele jogou o Kanabo por cima do ombro, virou-se e saiu do laboratório a passos largos. Queen, cuide dos ferimentos deles. Assim que chegou à saída, Kaido parou e olhou para trás, para Darren. Um espírito de luta ardente surgiu em seus olhos, tão intenso que quase os incendiou. Darren, quando você se recuperar, vamos ter outra luta. Darren estreitou os olhos e sorriu. A qualquer momento. Satisfeito com a resposta, Kaido sorriu e saiu do centro de pesquisa com um ar despreocupado. Na verdade, eles não brigaram. Isso é, estranho. Queen murmurou algo com uma expressão confusa, claramente surpresa com a tranquilidade com que tudo havia transcorrido, principalmente porque Kaido nem estava bêbado naquele momento. Balançando a cabeça, ele voltou sua atenção para o cadáver do líder dos Cavaleiros de Deus. Sua expressão tornou-se maníaca de fascínio.
É verdade que, em geral, os cadáveres não ofereciam muito valor para a pesquisa, mas isso dependia de quem era o cadáver. Se fosse do Kaido-sama, seria uma mina de ouro para a pesquisa. E este era o corpo do capitão dos Cavaleiros de Deus. Talvez não tivesse algo tão raro quanto um corpo indestrutível, mas ainda assim era um tesouro inestimável. Queen acariciou o queixo dele, praticamente babando. Espere, um momento. Ele parou de repente como se tivesse pressentido algo, e virou a cabeça bruscamente para olhar para Darren. Seu corpo, tem algo errado. A expressão de Queen tornou-se séria. Que diabos você fez? Capítulo 848. Laboratório temporário. Dragon não esperava que antes mesmo do corpo de São Michael tocar a mesa de testes, Darren seria o primeiro a se deitar nela. Sobre a mesa imaculada e impecável, o jovem de cabelos negros estava sentado, ligeiramente recostado, com o torso no coberto de tubos e eletrodos. As outras extremidades dos fios estavam conectadas a várias máquinas de monitoramento de grande porte. Esses monitores de biosinais eram o que Queen usava para rastrear os sinais vitais e as respostas bioquímicas de um sujeito de teste durante injeções virais. Com o apoio dos imensos recursos dos Piratas das Feras e das habilidades de pesquisa de classe mundial de Queen, o equipamento de laboratório era inegavelmente de primeira linha. Mas naquele momento, o homem gordo de suspensórios não apresentava nenhum de seus habituais trejeitos ridículos. Seu rosto estava solene, até mesmo sombrio. Ele encarava fixamente as barras vermelhas piscantes e as linhas irregulares no visor, murmurando algo para si mesmo. Isto é uma loucura completa. O campo magnético do seu corpo está totalmente desorganizado. Seu organismo está funcionando sob estresse extremo e a taxa de apoptose celular está muito acima do normal. Que diabos você fez consigo mesmo? Gotas de suor frio começaram a brotar em sua testa enquanto a incredulidade tomava conta de sua expressão. Ao ouvir as palavras de Queen, Dragon se virou para Darren, também em choque. Ele sabia que Darren estava gravemente ferido, mas não tão gravemente. E com o que sabia sobre Darren, quando é que os ferimentos dele alguma vez foram leves? Não é nada demais. Eu apenas ativei o poder da minha Akuma no Mi e forcei o campo magnético biológico do meu corpo a girar mais rápido, só isso. Darren tragou seu charuto calmamente, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Como usuário da Jiki no Mi, ele sabia melhor do que ninguém o que seu corpo era capaz de suportar. Essa rotação do campo magnético era, em essência, uma forma não tradicional de despertar. Normalmente, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia desperta irradiando seu poder para fora, afetando o ambiente. Mas Darren, em busca de poder bruto em combate corpo a corpo, fez o oposto. Comprimiu o campo magnético em seu próprio corpo, forçando-o a girar internamente. Na verdade, era um método ainda mais aterrador e eficiente do que a armadura relâmpago, oferecendo um aumento muito maior no desempenho em combate, mas também impondo um fardo muito mais pesado ao corpo, com efeitos colaterais mais severos. A rotação do campo magnético de alta frequência conferia força incrível, velocidade estonteante e regeneração rápida, mas ao custo elevado de uma morte celular massiva e acelerada. Se Darren não tivesse treinado seu corpo até o nível do corpo indestrutível, ele teria desabado no instante em que acionasse a rotação, incapaz de suportar o choque intenso. Por agora, o estado caótico do campo magnético dentro dele não iria desaparecer tão cedo. Provavelmente persistiria por um bom tempo. E o declínio da vitalidade causado pela morte celular acelerada, ou melhor, o encurtamento de sua expectativa de vida, não era algo que o preocupasse muito. Se ele não derrubasse o governo mundial e eliminasse os 5 anciãos, estaria morto de qualquer maneira. De que adiantava uma vida longa se você não vivesse para desfrutá-la? Você é um completo lunático. Queen respirou fundo e olhou para Darren como se ele estivesse encarando uma criatura de outro mundo. O campo magnético do corpo humano é uma das forças mais misteriosas que existem. Nem mesmo Vegapunk ousaria abordar esse tipo de pesquisa levianamente. Mas você apostou sua vida nisso. Ele balançou a cabeça, sem palavras. E naquele momento, finalmente tudo fez sentido para ele. Ele entendeu por que Kaido-sama não atacou Darren à primeira vista, mas em vez disso pediu a Queen que o tratasse. Kaido-sama provavelmente já percebeu o quão deformado está o corpo desse cara. Mas ei, pelo menos há uma boa notícia. Queen tirou um charuto do bolso, acendeu entre os lábios e murmurou algo enquanto pensava em voz alta. Graças ao seu físico naturalmente forte, e ao que parecem ser traços da força da raça dos gigantes, você provavelmente tem uma expectativa de vida muito maior do que a de um humano normal. Darren acenou levemente com a cabeça. Essa foi uma ótima notícia. Ele não esperava que o corpo de gigante, que despertou através do treinamento, lhe concedesse algumas das mesmas características encontradas na raça dos gigantes. Os gigantes eram uma das raças mais singulares dos mares, reis guerreiros do continente. Sua expectativa de vida era incrivelmente longa. Guerreiros gigantes saudáveis geralmente viviam pelo menos 300 anos. Muito além do que os humanos poderiam esperar. Ei, você não está mesmo se perguntando quantas vezes mais pode usar essa coisa de rotação do campo magnético, está? Ao ver Darren absorto em pensamentos, Dragon não conseguiu conter a ansiedade e exclamou. Mesmo que sua expectativa de vida seja maior que o normal, veja só a situação em que você se encontra agora. Isso não é brincadeira. Relaxe. Eu tenho tudo sob controle. Darren sorriu e depois se virou para Queen. Alguma novidade recente em sua pesquisa sobre vírus? Queen, nossa, acho que ele realmente não ouviu uma palavra do que eu disse. Ele ainda nem se recuperou totalmente e já está perguntando sobre vírus. Por mais que eu admire seu desejo de morte, receio que não tenha havido nenhum avanço.
O homem gordo de suspensórios resmungou enquanto se virava para a sala de armazenamento de medicamentos e retirava alguns reagentes e drogas. Não se preocupe, você não vai morrer tão cedo. Já que Kaido-san deu a ordem, vou te curar a contragosto. Mas não espere que eu resolva esse problema da sua expectativa de vida reduzida. Enquanto falava, começou a mexer nos reagentes e os injetou nos tubos conectados ao corpo de Darren. Você. A expressão de Dragon se tornou tensa quando ele deu um passo à frente, tentando impedi-lo, mas Darren ergueu a mão para dispensá-lo com um gesto. Está tudo bem. Relaxa. Esta não é a primeira vez que ele me medica. Queen lançou a Dragon um olhar como se ele fosse um completo idiota, cheio de desprezo, como se dissesse: se veneno pudesse realmente matar esse cara, você acha que eu ainda estaria perdendo tempo pesquisando vírus? Dragon olhou para os dois, calmo como sempre. Seus lábios se entreabriram, mas ele nem sabia o que dizer. Toda a cena parecia errada em todos os sentidos. Supostamente inimigos declarados, um deles estava examinando o outro fisicamente e tratando seus ferimentos. E a parte mais estranha, de vez em quando, seus olhos ainda brilhavam com intenções assassinas. Principalmente Queen, a peste. Aquele olhar dele, como se quisesse esfaquear alguém. Ele não estava escondendo nada. São todas soluções nutritivas de alta qualidade, coagulantes sanguíneos, alguns anti-inflamatórios. Não que eu ache que você realmente precise delas. Queen disse impacientemente. Se você não confia em mim, leve-os a um médico de verdade e peça uma segunda opinião. Darren pegou os remédios e os despejou diretamente na boca com um sorriso. Confio no seu julgamento. Aos meus olhos, você é o cientista mais brilhante que já conheci. Queen ficou paralisado por um segundo. Tic. Ele zombou e virou a cabeça. Pode me bajular o quanto quiser, eu não vou, Pooh. Hahaha. Dragon. Capítulo 849. A boca de Dragon se contraiu enquanto ele olhava para o gordo presunçoso de suspensórios, peito estufado e barriga saliente em um orgulho exagerado. Esse cara é idiota? Ele balançou a cabeça em frustração. Algo simplesmente não parecia certo. Então ele se virou para olhar para Darren, e foi aí que a ficha caiu. Eles estavam em Onigashima, bem acima do condado de Wano, o coração da fortaleza dos piratas das feras. E no entanto, aquele desgraçado do Darren estava lá deitado, recebendo calmamente uma injeção da Queen da peste. A julgar pelos olhos semicerrados, ele já estava tão relaxado que estava quase dormindo. Você está brincando? Este é o quartel-general do inimigo. Dragon parecia prestes a enlouquecer. Coçou a cabeça ansiosamente, arrancando alguns fios de cabelo e piorando ainda mais sua calvície já escassa. Não se preocupe tanto. Depois de nos ver nesse estado quase morto, Kaido não tem coragem de nos matar. Darren, percebendo a frustração de Dragon, entreabriu um olho e sorriu. Dragon, esse tipo de garantia só me deixa mais nervoso, droga. O tempo passou. O homem gordo de suspensórios que supostamente não estava nada contente com o elogio de Darren, agora suava em bicas enquanto se movimentava apressadamente, sem poupar despesas ao usar os melhores medicamentos e nutrientes disponíveis. Quando terminou de injetar o último frasco do reagente verde claro na veia de Darren, Queen olhou para o monitor, viu os sinais vitais se estabilizando e finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Ele enxugou o suor do rosto rechonchudo, tirou um charuto do bolso casualmente, acendeu e sorriu com fingido desdém. Não pense errado, eu não usei nada de bom em você. Ele apontou para uma lata de lixo cheia de frascos de remédio vazios e bufou. É tudo praticamente lixo vencido. Mas com esse seu corpo excepcional, você sobreviveria até a remédios vencidos. Darren sorriu. Já me sinto muito melhor. Obrigada, gordinha. Seu tom era sincero, porque ele estava falando sério. Graças ao tratamento de Queen, ele podia sentir seu corpo entrando em ação rapidamente. Seus ferimentos já estavam cicatrizando em um ritmo impressionante. Claro, não resolveu os efeitos colaterais subjacentes da rotação do campo magnético, mas definitivamente acelerou sua recuperação para o auge de sua forma física. E justiça seja feita, Queen, com seu domínio da biotecnologia e da cibernética, era inegavelmente um profissional quando se tratava de medicina. Ele ousou usar drogas que a maioria dos médicos nem sequer tocaria. E com o corpo monstruoso de Darren, Queen não precisou se conter na dosagem. Tic. Hipócrita. Queen se afastou agindo com indiferença enquanto ele caminhava em direção à porta. Pouco antes de sair, ele parou abruptamente. Sem se virar, murmurou em voz baixa. Não morra só porque você desperdiçou sua vida. Vou desenvolver o vírus mais forte do mundo e matar você com ele, sem dó nem piedade. Darren. Dragon. Que diabos? Por que esse gordo parece tão exaltado de repente? Dragon observou a figura desproporcional de Queen passar pela porta, e então o cara ainda se esticou para fechá-la atrás de si. Dragon revirou os olhos em descrença. Ele se virou para Darren e finalmente não conseguiu se conter. Aquele gordo. Será que ele tem algum problema na cabeça? Darren deu uma risadinha. Os cientistas são assim mesmo. Toda essa pressão. É compreensível, não é? Dragon refletiu sobre isso e a imagem de Borsalino surgiu em sua mente. Ele aceitou a explicação rapidamente. É claro que Borsalino era mais um comandante do corpo científico do que alguém como Queen, que era um pesquisador de linha de frente. Mas você está mesmo bem? Após uma breve pausa, Dragon olhou para Darren, agora sentado na maca fumando tranquilamente, e não pôde deixar de perguntar. Havia genuína preocupação em seus olhos. Dragon considerava Darren um amigo próximo há muito tempo, mesmo antes de deixar os fuzileiros navais. Ele sempre pressentira que, ao contrário dos outros, Darren, esse tal canalha, nascerá com uma profunda aversão à autoridade.
Mais precisamente, ele nutria um desprezo aberto pelo governo mundial e pelos dragões celestiais. Ninguém mais na marinha realmente entendia com que Dragon estava lutando. Só Darren tinha visto. E agora, Darren havia sofrido ferimentos tão horríveis apenas para atender ao seu chamado de ajuda e resgatar Kuma. Naturalmente, Dragon se sentia culpado. Pare de ficar me importunando. Darren soltou a fumaça e esboçou um leve sorriso. Você não entenderia a sensação, um poder tão avassalador que pode destruir tudo, aniquilar tudo. Algo que você não consegue controlar de forma alguma. Um lampejo de excitação imprudente dançou em seus olhos profundos. Sim, é arriscado. Mas acredito que tomei a decisão certa desta vez. Se eu tivesse seguido o caminho convencional e desenvolvido a Jiki no Mi como todo mundo, talvez um dia eu tivesse alcançado o despertar, expandindo seus efeitos para o ambiente. Mas esse tipo de despertar nunca teria me dado o poder de matar o dragão celestial mais forte. Dragon silenciou. Ele sabia que Darren estava certo. Os poderes das Akuma no Mi eram formidáveis, mas, em última análise, limitados. Alguém como São Michael, um combatente que se encontrava no topo dos mares, podia anular qualquer habilidade apenas com seu Aki. Nem mesmo uma Jiki no Mi totalmente despertada teria sido suficiente para derrotar aquele monstro. Eu vou lidar com o problema da drenagem de energia vital eventualmente, disse Darren casualmente. Além disso, tenho um palpite. Talvez à medida que meu controle sobre a fruta se aprofunde, os efeitos colaterais da rotação do campo magnético comecem a enfraquecer. Ao ouvir isso, Dragon deixou de insistir no assunto. Muito bem, então. Descanse um pouco. Darren sorriu, não disse mais nada e fechou os olhos como se fosse tirar uma soneca. Mas por dentro, seu foco se voltou bruscamente para o seu interior. Seu talento de percepção se ativou instintivamente, e diante dele surgiu uma visão completa dos poderes que ele havia dominado. Físico, 99,295, corpo indestrutível. Força, 96.377, corpo de gigante. Velocidade, 91,827, armadura relâmpago. Desenvolvimento da capacidade da fruta, 91,888, rotação do campo magnético. Aqui do armamento, 88,952, explosão de emissão. Aqui da observação, 88,982, indução de campo magnético. Aqui do conquistador, 89,999, influência da matéria. Capítulo 850. Com sua percepção aguçada ativada, Darren captou todo o seu progresso no treinamento em um único olhar. Exatamente como eu pensava. Um sorriso fraco e amargo surgiu em seus lábios. Todos os atributos explosivos que ele havia alcançado sob o efeito de rotação do campo magnético retornaram ao seu estado anterior. Sim, seu físico, força, velocidade, aqui do armamento e aqui da observação haviam melhorado um pouco em comparação com antes da batalha, mas, comparado à sensação avassaladora de poder que ele sentirá naquele estado, os pequenos ganhos agora pareciam totalmente decepcionantes. Ainda assim, Darren não estava muito desanimado. Ele já havia previsto esse desfecho. A rotação do campo magnético era uma técnica que distorcia o campo magnético do corpo, estimulando a força, a vitalidade interna e liberando um poder explosivo. Nesse instante, o usuário ganhava força, velocidade e resistência que excediam os limites humanos, tornando-se uma força de destruição quase imparável, capaz de subjugar inimigos em todas as direções. Mas esse tipo de impulso não era permanente. Assim que o usuário saía desse estado elevado, as melhorias desapareciam com ele. Em termos simples, era uma espécie de sobrecarga de combate, uma explosão temporária semelhante a desbloquear o cosmos interior de alguém. Quanto mais forte for a onda durante esse estado, mais devastador será o colapso posterior. No entanto, Darren observou em silêncio as mudanças sutis em seu corpo. Pensamentos passaram rapidamente por sua mente e logo, uma expressão estranha se instalou em seu rosto. Porque de repente ele percebeu que algo havia mudado dentro dele. As estatísticas que há muito haviam estagnado estavam agora se movimentando novamente. Espere um segundo. Uma ideia aparentemente absurda surgiu em sua mente e o paralisou. Logicamente, seus atributos físicos haviam atingido um ponto de estagnação há muito tempo. Especialmente o físico e a força. Esses não haviam mudado, mesmo depois de lutar com tudo contra Kaido. Mas depois da luta com Saint Michael, eles subiram quase um ponto inteiro. Será possível que o líder dos Cavaleiros de Deus fosse ainda mais forte que Kaido em seu poder máximo? Isso não parecia provável. Em termos de resistência, Michael, graças aos seus poderes Zoan despertados, pode ter superado Kaido, que ainda não havia despertado sua Akuma no Mi. Mas quando se tratava de puro poder ofensivo, Kaido ainda levava vantagem. E mais importante ainda, Kaido era um instrutor de primeira linha. Nem mesmo ele conseguiu ajudar Darren a romper a barreira em termos de físico e força. Não havia como um dragão celestial, mesmo como Michael, fazer o que Kaido não conseguiu, o que deixava apenas uma explicação. A rotação do campo magnético não apenas me levou além dos meus limites, como me ajudou a quebrá-los à força. Claro, deixou efeitos colaterais sérios. Mas meu corpo está se adaptando a esse novo estado. Os olhos de Darren se abriram de repente, e uma luz intensa e flamejante surgiu em seu olhar profundo. Tinha que ser isso. Não havia outra resposta. Seu físico, que estava estagnado em 98 por um tempo que parecia uma eternidade, agora havia saltado para 99. Isso porque durante a rotação do campo magnético, seu corpo tocou o teto, 99,999. E depois de percorrer um caminho que antes parecia impossível, cada passo ao longo desse mesmo caminho se torna mais fácil na próxima vez. Porque seu corpo se lembra da dor. Talvez seja disso que se trata realmente a rotação do campo magnético. Não se tratava apenas de liberar uma força avassaladora em um momento de vida ou morte e reverter as probabilidades contra um oponente poderoso.
Mais do que isso, tratava-se do que vinha depois de ultrapassar os seus limites, de tocar em algo maior, de romper obstáculos e de alcançar um patamar superior. Pode ser uma forma completamente nova de treinamento. Ao alterar o campo magnético do corpo para simular pressão, de forma semelhante às câmaras de gravidade das histórias de ficção científica, seria possível desencadear o crescimento físico e acelerar o ganho de força. À medida que esse pensamento se consolidava, os olhos de Darren brilharam com uma luz fervorosa. Se seu corpo estivesse completamente curado, ele poderia já ter perdido o controle e desencadeado a rotação do campo magnético novamente. E quanto ao efeito colateral da redução da expectativa de vida, ele não estava muito preocupado. Este mundo estava repleto de inúmeros sistemas de poder. Ciência genética de ponta, modificação corporal avançada, manipulação de fatores de linhagem sanguínea e infinitas habilidades de Akuma no Mi. Darren acreditava que enquanto sua força continuasse a crescer, ele eventualmente encontraria uma maneira de resolver o problema da deterioração da expectativa de vida. Se os 5 anciãos em Mary Geoise conseguiram alcançar a imortalidade, por que ele não conseguiria? E mesmo que ele nunca encontrasse uma maneira de prolongar sua vida, graças ao aprimoramento proporcionado por seu corpo de gigante, ele calculava que sua expectativa de vida já era pelo menos 50% maior do que a de um humano normal. No mínimo, a redução da vida útil resultante da ativação da rotação do campo magnético não seria um problema imediato. Se eu usar a potência máxima, provavelmente ainda consigo usá-la mais 2 ou 3 vezes. Mas e se eu controlar isso? Se eu mantiver o campo magnético do corpo girando em baixa frequência e ritmo lento, talvez eu possa usá-lo para acelerar o treinamento. Se isso funcionar, a perda de expectativa de vida deverá ser muito menor, e os outros efeitos colaterais também deverão diminuir. Sim, muito possível. Assim que eu estiver totalmente recuperado, terei que realizar alguns experimentos, e eu vou precisar de instrumentos adequados para os testes. O que significa que provavelmente vou ver muito mais daquele gordo desgraçado de suspensórios. Em algum momento Darren acendeu um charuto. Ficou sentado em silêncio, soltando baforadas de fumaça, acariciando a barba por fazer enquanto seus pensamentos fervilhavam. Sua expressão mudou de solene para satisfeita, de febril para francamente sinistra. Do outro lado da sala, Dragon percebeu as mudanças em seu rosto e não conseguiu evitar uma contração nos cantos da boca. Ele não sabia por quê, mas desde que a Akuma no Mi de Darren despertou, algo parecia estranho. Era como se ele estivesse enlouquecendo aos poucos. Ao mesmo tempo, a headline Mary Geoise. Dentro da câmara do Conselho do Castelo de Pangeia, o ar estava tão pesado que parecia congelado, denso o suficiente para espremer a água da pedra. Stussy, vestido com um impecável terno branco, ajoelhou-se sobre um joelho junto com outros 2 agentes da CP-0. Suas cabeças estavam baixas em direção ao chão frio de mármore, sem ousar respirar muito alto. Os 5 anciãos nem sequer olharam para eles. Seus olhos eram escuros, seus rostos contorcidos por uma fúria fria. Um funcionário do governo mundial estava de pé tremendo, segurando um documento com força, sua voz embargada enquanto relatava. São Michael, juntamente com 2 membros dos Cavaleiros de Deus, todos os seus vivre-cards foram consumidos pelo fogo. No instante em que as palavras foram ditas, os olhos de Stussy por baixo da máscara encolheram-se, transformando-se em fendas finas e afiadas como agulhas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 851. São Michael, o comandante dos Cavaleiros de Deus, aquele homem elegante e incrivelmente poderoso que fazia os corações tremerem, morreu assim de repente sem um som. Se ela não estivesse na Câmara do Conselho do Castelo de Pangeia, Stussy teria pensado que estava alucinando. O comandante dos Cavaleiros de Deus era o mais forte e reverenciado entre todos os dragões celestiais, uma figura que, pelo menos nominalmente, detinha o poder de vida e morte sobre cada dragão celestial. Dizia-se que ele era uma estrela brilhante que fazia todos os gênios parecerem opacos em comparação, cujo brilho ofuscava o de seus pares e que havia reivindicado repetidamente a coroa no torneio mundial de caça nobre. Uma figura tão misteriosa e poderosa. Morta? Stussy mal podia acreditar no que ouvia. Espere. Um lampejo de compreensão lhe passou pela mente, e suas pupilas se contraíram ligeiramente. Será que a morte de Michael tem alguma relação com aquele desgraçado? Agora que ela pensava nisso, já fazia um tempo desde a última vez que aquele desgraçado a visitará, e a data coincidia com a situação. Mais importante ainda, além daquele desgraçado do Darren, Stussy realmente não conseguia pensar em mais ninguém neste mar que pudesse ter matado São Michael. Rogério? Kaido? Big Mom? Barba Branca? Todos eles eram terrivelmente fortes, e talvez tivessem o poder para fazer isso, mas nenhum deles correria esse tipo de risco. São Michael era importante demais, mesmo deixando de lado seu título de dragão celestial mais forte. Sua posição como comandante dos Cavaleiros de Deus significava que qualquer um que ousasse tocá-lo estava essencialmente declarando guerra ao governo mundial. Uma guerra até o fim. Desde que Roger se tornou o rei dos piratas e dissolveu os piratas do Roger, ele desapareceu dos mares, e seu paradeiro é desconhecido. Não havia motivo para ele procurar Michael. Quanto a Kaido e Big Mom, esses 2 Yonkou também estavam no auge do poder, mas suas organizações eram vastas e atualmente focadas na conquista do Novo Mundo. Eles estavam recrutando e expandindo, de jeito nenhum arriscariam uma guerra com o governo mundial agora. E então havia Edward Nelgat, o homem mais forte do mundo. Stussy o descartou imediatamente. Apesar de todo o seu poder avassalador, as ambições de Barba Branca eram surpreendentemente modestas. Ele não colocaria em risco a vida da família dos piratas do Barba Branca apenas para desafiar o governo mundial.
Por isso, nos arquivos de avaliação de ameaças da CP0, a classificação de perigo de Barba Branca entre os principais piratas do Novo Mundo era a mais baixa. Ao analisar tudo, parecia que a única pessoa que ainda tinha tanto motivo quanto a força para matar Michael era Darren. Bem, talvez mais um, Monk the Dragon, o líder em ascensão e imparável dos lutadores da liberdade e filho de Garp. Ele poderia ser considerado meio suspeito. Com esse pensamento, Stussy baixou ainda mais a cabeça, tremendo de medo. O salão do conselho mergulhou num silêncio sepulcral. Passaram-se alguns segundos antes que os 5 anciãos despertassem lentamente do silêncio sufocante. São Saturno lançou um olhar gélido ao oficial. Seus olhos envelhecidos brilhavam com uma estranha luz vermelha, como se ele pudesse perder o controle de sua fúria a qualquer momento e explodir a cabeça do homem com um simples olhar. Com frieza, ele perguntou: "Você descobriu quem é o assassino?" O oficial do governo mundial, pressentindo a intenção assassina de Saturn, não ousou encarar os 5 anciãos. Parecia que queria enterrar o rosto nos documentos que segurava, respondendo com a voz trêmula: "De acordo com nossa investigação interna, São Michael saiu para realizar uma missão secreta. Ele trouxe consigo 2 subordinados dos Cavaleiros de Deus, 5 agentes seniores da CP0 e mais de 100 guardas de elite da Terra Santa. A missão recebeu o codinome Isca. O resultado final da missão foi aniquilação total. Então, no fim das contas, ele era presa?" São Peter, com seus cabelos dourados, falou friamente com o rosto como um bloco de gelo. O funcionário não se atreveu a responder ao comentário e disse, com a voz carregada de pavor: "O local da missão foi identificado, uma ilha desabitada no Novo Mundo. O campo de batalha deixado para trás era horrível. A ilha inteira havia sido dividida em 2. Ao dizer isso, o medo indescritível brilhou em seus olhos, e gotas de suor frio começaram a se formar em sua testa. Ele falou com cuidado, escolhendo as palavras com cautela. De acordo com a análise dos vestígios no campo de batalha feita pela divisão de inteligência do CP, Saint Michael enfrentou 2 oponentes principais desta vez. Quem? Os olhos dos 5 anciãos brilharam com uma luz gélida enquanto fixavam seus olhares nele. Sob seus olhares opressivos, o oficial caiu de joelhos com um estalo alto, tremendo enquanto dizia: "Rogers Darren e Monk the Dragon. Suspeita-se que o primeiro tenha desencadeado uma força extremamente poderosa, suficiente para suprimir até mesmo São Michael." No instante em que as palavras saíram de sua boca, as pupilas dos 5 anciãos se contraíram simultaneamente, tornando-se pontos minúsculos. Por um breve segundo, eles ficaram ali, atônitos. São Michael foi suprimido? O primeiro pensamento que lhes veio à mente foi: impossível. Ninguém entendia o poder de São Michael melhor do que eles. Ele não se tornará comandante dos Cavaleiros de Deus apenas por pertencer a uma das famílias mais proeminentes da Terra Santa, uma linhagem compartilhada com o próprio Deus guerreiro da ciência e da defesa dos 5 anciãos, São Saturno. Não era porque ele realmente havia conquistado o título de o mais forte. Mesmo sem sua longa expectativa de vida e força inata, São Michael, com suas habilidades zoomíticas despertadas, jamais deveria ter sido alguém que Darren pudesse derrotar. Na verdade, os 5 anciãos acreditavam firmemente que mesmo que Darren e Dragon unissem forças, ainda assim não seriam capazes de derrotar São Michael. Sem falar em aniquilar todas as forças que ele trouxe consigo. A menos que, entendemos. Pode ir embora, disse São Varkuri com uma voz rouca e sombria. Como a operação de São Michael era uma missão secreta que permaneça em segredo. Sem ordens expressas nossas, ninguém deve dizer uma palavra sobre isso ao mundo exterior. Ao ouvirem suas palavras, os agentes da CP0 e os funcionários do governo mundial presentes soltaram um suspiro coletivo de alívio, como se tivessem acabado de receber clemência. Alguns mal podiam esperar para sair daquele salão sufocante. Mas por baixo da máscara a expressão de Stussy mudou sutilmente. É isso? O comandante dos Cavaleiros de Deus está morto. 2 membros da Ordem e vários agentes de elite da CP0 também morreram. E os 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial, estão simplesmente deixando isso passar? Para Stussy, parecia que eles simplesmente haviam extravasado sua fúria e seguido em frente. Seu olhar ficou turvo por um instante, seus pensamentos dispersos. A cena diante dela lhe causou a sensação arrepiante de que um mundo como ela o conhecia estava desmoronando. Stussy. Quando ela estava prestes a sair atordoada da sala do conselho, a voz de São Saturno soou repentinamente por trás dela. Capítulo 852. O tom rouco e repentino da voz de São Saturno fez o coração de Stussy disparar. Seu corpo enrijeceu, mas ela rapidamente se recompôs e se virou lentamente. Quais são as suas ordens, São Saturno-sama? Stussy manteve a cabeça baixa. Em uma organização tão rigidamente hierárquica quanto o governo mundial, olhar diretamente para sua autoridade máxima era sempre visto como um desafio, um ato de afronta. Mesmo sendo agora classificada entre os agentes seniores da CP0, ela ainda não tinha o direito de encarar aqueles 5 velhos que dominavam os mares. Mesmo com o olhar baixo, ela conseguia sentir uma pressão invisível permeando o ar da câmara. Aqueles 5 pares de olhos ancestrais que testemunharam incontáveis eras, estavam todos fixos nela. Seu couro cabeludo formigava, sua cabeça coçava de tensão. O que ela não viu? Atrás dos 5 anciãos, estivessem eles de pé ou sentados, monstros sombrios e retorcidos se espreitavam. Suas formas se deformavam como fumaça, seus olhares repletos de uma fome selvagem enquanto a encaravam fixamente. Queremos saber. Rogers Darren esteve recentemente no Distrito do Prazer? A voz gélida de São Varkuri cortou o ar enquanto ele a encarava. O coração de Stussy deu um salto. Darren? Ele já tinha visitado o Distrito do Prazer? O que eles queriam dizer com isso?
Será que eles tinham encontrado alguma coisa? Não, se eles tivessem provas, ela não estaria mais aqui. Então era apenas suspeita? Ela fez uma breve pausa, esforçando-se para manter a compostura, e respondeu respeitosamente. Informando-lhes, meus senhores, segundo o que sei, Rogers Darren não esteve no Distrito do Prazer recentemente. Sim, pelo menos não recentemente. Silêncio. Um silêncio mortal e sufocante. Assim que ela terminou de falar, o salão do conselho voltou a ficar estranhamente silencioso. Os 5 anciãos não disseram nada. Simplesmente ficaram olhando para ela. Stu se sentia como se estivesse caminhando sobre o gelo mais fino que se possa imaginar. O tempo passou. 5 segundos depois. Ótimo. Você não está mentindo. São Varkuri finalmente falou novamente. Ele pegou uma xícara de chá e tomou um gole lento, sua voz rouca ecoando fracamente. Você acabou de ouvir o relatório. Aquele pirralho do Rogers Darren está ficando cada vez mais imprudente. Parece que ele obteve controle de algum poder desconhecido, um poder forte o suficiente para matar São Michael. Queremos que você acesse a rede clandestina de inteligência e descubra exatamente que tipo de poder aquele pirralho despertou. Stussy ficou paralisada. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, São Saturno acrescentou em tom monótono. O que queremos dizer é, a qualquer custo, mesmo que isso signifique a sua vida. Entendeu? Stussy imediatamente baixou a cabeça e respondeu com voz firme. Sim, eu entendo. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu rapidamente, sem ousar ficar mais um segundo sequer. Enquanto descia apressadamente a antiga e desgastada escadaria celestial, seus passos pararam inconscientemente. Ela respirou fundo e voltou a olhar para a imponente escadaria que parecia perfurar o próprio céu. De cada lado da majestosa escadaria, erguiam-se 10 estátuas maciças, cada uma esculpida com linhas profundas e poderosas, cinzeladas e imponentes, exalando uma sensação avassaladora de temor. Mas os olhos de Stussy foram atraídos para aquele que estava bem na frente. Um rosto bonito e gracioso. Uma figura esbelta. Uma espada ocidental na cintura. São Jai Garcia Michael, o comandante dos Cavaleiros de Deus. O olhar de Stussy voltou a se perder no vazio. Naquele momento, ela sentiu como se estivesse vendo a estátua que havia defendido o governo mundial por tantos anos, desmoronar em pó. Então talvez, o governo mundial não seja tão invencível assim afinal. O pensamento repentino assustou Stussy, fazendo seu coração disparar. Ela balançou a cabeça rapidamente, afastando os pensamentos descontrolados de sua mente, e mergulhou em contemplação. Estava silencioso demais. Os 5 anciãos estavam, calmos demais. Sim, eles ficaram furiosos, mas recuperaram a compostura quase instantaneamente. Eles a incumbiram de investigar o misterioso poder que Darren havia adquirido recentemente, mas suas palavras não demonstravam medo ou cautela. Pelo contrário, ainda havia aquela mesma arrogância confiante, de que tudo permanecia sob seu controle. Por quê? Stussy não conseguia entender. Até mesmo o comandante dos Cavaleiros de Deus, aquele aclamado como o mais forte, havia caído pelas mãos de Darren. O que dava aos 5 anciãos o direito de continuarem a andar de cabeça erguida, mesmo que seus corpos os tornassem aparentemente mortais, contra aquele pervertido que ficava cada vez mais forte a cada dia. Não eram eles apenas velhas tartarugas escondidas em Mary Geoise sem ter para onde fugir? Stussy não conseguia imaginar que cartas eles ainda tinham na manga para lhes dar tamanha confiança inabalável. A menos que, aqueles 800 anos de fundação, não fossem apenas palavras vazias? Independentemente disso, uma coisa ficou clara para Stussy durante essa missão. Os 5 anciãos podem ter começado a suspeitar da ligação dela com Darren. Se ela não fornecesse informações valiosas desta vez, na próxima vez que fosse convocada por Mary Geoise, poderia não ser os 5 anciãos que ela enfrentaria, mas sim os agentes internos da CP0. Ao pensar nisso, um lampejo de emoção conflitante cruzou seus olhos. Por um lado, ela poderia manter a confiança dos 5 anciãos, continuar subindo na hierarquia da principal agência de inteligência do governo mundial e usar essa posição para proteger secretamente o Dr. Vegapunk. Por outro lado, ela poderia continuar sendo chantageada por aquele bastardo descarado e lascivo, arriscando a vida fazendo coisas que desafiavam o governo mundial, dizendo uma coisa aos 5 anciãos enquanto fazia outra pelas costas deles? Não foi uma escolha difícil. Nesse instante, um rosto desafiador e indomável surgiu em sua mente. Não me culpe. Ela cerrou os dentes. Num instante, sua figura desapareceu de vista. Salão do Conselho do Castelo de Pangeia. Você ainda acha que ela é confiável? São Mars, que raramente expressava opiniões, de repente se manifestou. Varkuri lançou-lhe um olhar frio. Mars, você está questionando minha autoridade? Como deus guerreiro da justiça do governo mundial, Varkuri detinha o comando sobre todos os ramos do judiciário, incluindo toda a organização CP e Enies Lobby. Questionar a lealdade de Stussy era, de certa forma, um desafio à liderança de Varkuri. Mas respondeu calmamente. Claro que não. É que a organização do Partido Comunista é vasta. É natural que alguns consigam escapar. Com a situação atual tão estável, devemos agir com cautela. Chega. Nem mesmo nós podemos garantir a lealdade absoluta de todos os nossos subordinados. São Saturno bateu levemente com sua bengala, interrompendo o que estava prestes a se tornar uma discussão acalorada. A questão mais urgente agora é descobrir que tipo de poder aquele pirralho do Darren passou a possuir. Segundo nossa avaliação, mesmo que sua Akuma no Mi tivesse despertado, ele não deveria ter sido capaz de matar Michael. Então, quanto ao próximo comandante dos Cavaleiros de Deus? Ele olhou para o canto escuro do salão do conselho. Você já esperou tempo suficiente, não é, Figar Langarlin? Capítulo 853. Num canto escuro do salão de assembleia, o contorno de um sofá espaçoso e macio de couro era quase imperceptível. À medida que os 5 anciãos direcionavam lentamente o olhar para aquele ponto, a atmosfera opressiva pareceu dissipar-se ligeiramente.
Sob a luz bruxuleante de uma lamparina a óleo, uma figura alta emergiu gradualmente. Cabelos ruivos como uma lua crescente esbelta, um rosto anguloso e bonito, e olhos que ardem com intensidade. Ele vestia uma versão modificada do uniforme nobre dos Cavaleiros de Deus, com uma espada ocidental pendurada na cintura. Sentado de pernas cruzadas no sofá, seus traços esculpidos oscilavam entre luz e sombra. Era o mesmo dragão celestial que certa vez trocou golpes de sondagem com Darren em Mary Geoise, o vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Suspeito de ter ligações estreitas com o futuro Yonkou Ruivo Shanks, São Figar Langarlin. Lamento profundamente que um evento tão terrível tenha ocorrido. Figar Langarlin balançou a cabeça e suspirou. São Michael sempre foi bondoso comigo. Ao longo dos anos, ele frequentemente orientou minha esgrima. Sempre fui grato a ele e o vi como um mentor para toda a vida, um ídolo que eu aspirava a seguir. Eu jamais imaginei que um homem tão poderoso quanto ele pudesse morrer pelas mãos daquele pirralho do Darren. São Saturno franziu a testa. Rogers Darren tem se tornado cada vez mais difícil de controlar. Ainda sentado com a cabeça baixa, São Nos Juro resmungou enquanto limpava sua lâmina negra amaldiçoada. Ele está crescendo rápido demais, como se nem precisasse respirar. São Mars falou friamente. A conclusão é praticamente certa. Rogers Darren possui uma capacidade de aprendizado incomparável. Seu talento reside na capacidade de extrair valor de cada oponente que enfrenta, transformando rapidamente a experiência de combate em seu próprio poder a um ritmo surpreendente. São Varkuri apontou para a pilha enorme de documentos sobre a mesa ao lado dele e zombou. Estes são todos os arquivos que compilamos. Desde sua ascensão no Mar do Norte até agora, esse pirralho passou por mais de 1000 batalhas. Bindiwold, Shiki, Kaido, Barba Branca, Roger, Hyleg, Big Mom, Charlotte Katakuri, Douglas Bullet, King, o Incêndio, Queen, a Peste. Ele enfrentou quase todas as grandes forças das eras antiga e nova. E isso é só do lado dos piratas. Quanto aos fuzileiros navais, ele foi treinado por Garp e Zephyr, 2 veteranos da marinha. Até mesmo Kong e Sengoku o orientaram em diferentes graus, com Sengoku tendo lutado contra ele várias vezes. O resto desses monstros da marinha são seus pares ou amigos próximos, e sem exceção, ele já se confrontou com todos eles. Enquanto falava, Varkuri levantou a mão. Um Dendem Mushi de vigilância projetou uma cena na tela. A imagem mostrava Darren em uma batalha feroz em Marineford contra Sakazuki, Borsalino e Kuzan, os 3 futuros almirantes. A agressão implacável de Shiki. O poder bruto dos punhos de Garp. O corpo indomável de Kaido. A força sobre-humana da Big Mom. Aqui do nível Zephyr dos punhos negros. A garra feroz de Dragon Ataca. E o estilo decisivo e audacioso de Roger. As imagens passaram rapidamente diante dos 5 anciãos, e suas expressões se tornaram mais sombrias a cada segundo que passava. É evidente que Rogers Darren absorveu os pontos fortes de todas essas figuras poderosas e os fundiu com seu próprio talento natural. O resultado é o monstro que agora enfrentamos. Figar Langarlin soltou uma risada fria. E agora você precisa considerar mais do que apenas essas características. A personificação do relâmpago em Kaido? A força colossal de Big Mom? O Kamuzari de Roger? Se Darren foi capaz de matar São Michael, há uma grande chance de ele ter dominado uma dessas habilidades características. Lembre-se, além daquela lunática da Big Mom, o pirralho já se desentendeu com os outros 2 mais de uma vez. Seus olhos brilhavam de interesse. É claro que também não podemos descartar a possibilidade de que ele tenha despertado algo totalmente novo. Um poder que pertence somente a ele. Ao ouvirem essas palavras, as expressões dos 5 anciãos mudaram sutilmente. Se fosse uma daquelas habilidades características já conhecidas, seria difícil, mas não impossível. Kaido, Big Mom e Roger eram conhecidos há décadas. Os 5 anciãos com suas longas vidas, podem não ter dominado seus poderes pessoalmente, mas estudaram, analisaram e prepararam contramedidas. Mas e se Darren tivesse realmente adquirido um poder único? Aí as coisas ficariam muito mais complicadas. No mínimo, em termos de inteligência, eles já haviam perdido a iniciativa. Você quer dizer, o despertar de uma Akuma no Mi? São Saturno estreitou os olhos, encarando Figar Langarlin com um sorriso desdenhoso. Rogers Darren é o usuário da Jiki no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Mesmo tendo despertado sua Akuma no Mi, ele só consegue afetar uma área limitada do ambiente ao seu redor. Conceder magnetismo a objetos externos? Atribuir polaridades S e N a diferentes materiais? Truques inúteis como esse de que servem? Como deus guerreiro da ciência e da defesa do governo mundial. Saturno supervisionava todas as divisões científicas internas e era um cientista formidável por direito próprio. Ele não precisou de muito para deduzir que tipo de habilidades poderiam surgir do despertar da Jiki no Mi. Na verdade, os arquivos confidenciais do governo incluíam dados sobre usuários anteriores da Jiki no Mi, alguns dos quais haviam alcançado o despertar. E sem exceção, seus poderes estavam precisamente alinhados com as previsões de Saturno. Se aquele pirralho tivesse uma Akuma no Mi do tipo Zoan, o despertar seria uma verdadeira dor de cabeça. Mas uma paramecia. Saturno balançou a cabeça, com os olhos cheios de desprezo. Talvez sim. Figar Langarlin murmurou algo displicente. Ele se virou com os olhos vagando em direção à vista lá fora pela janela. Do seu ângulo, o castelo de Pangeia pairava em meio às nuvens, oferecendo uma vista panorâmica de toda a Terra Santa de Mary Geoise. Em todo o terreno, as estruturas de novas construções se erguiam. A reconstrução estava em pleno andamento, como se esse símbolo de suprema autoridade e poder estivesse renascendo. No entanto, por alguma razão, uma sensação de inquietação surgiu vagamente no coração de Figar Langarlin. Será que esse era realmente o único caminho que a Jiki no Mi podia seguir? Capítulo 854. Novo Mundo, País de Wano. Onigashima.
O que você acabou de dizer? Vai tentar a rotação do campo magnético de novo. No laboratório improvisado, os olhos de Quinn quase saltaram das órbitas e seu queixo praticamente caiu no chão. Ele olhou para Darren como se tivesse perdido a cabeça, completamente atônito. Não precisa se desesperar. Não é como se eu estivesse aqui para te bater. Darren estava esparramado num sofá, com um charuto aceso entre os lábios, sorrindo. O rosto de Quinn ficou vermelho. Nem pensar que tenho medo disso. Ele hesitou, seu rosto rechonchudo se contraindo em dúvida, então cerrou os dentes e rosnou. Quer dizer, você está tentando se matar? Nesse momento, Dragon, que estava sentado perto dali fumando discretamente, revirou os olhos. Darren deu uma risadinha e em seguida deu um tapinha no ombro de Quinn. Relaxe. Não tenho a menor intenção de morrer tão cedo, pelo menos não antes de derrotar os 5 anciãos. Vou tentar controlar a velocidade de rotação e a frequência do campo magnético, apenas mantê-lo funcionando no nível mais baixo possível. Quinn torceu o lábio, mas o último comentário de Darren claramente chamou sua atenção. Se você puder regular a velocidade e a frequência do campo magnético, mantenha-o em um estado operacional baixo. Ele esfregou o queixo carnudo, absorto em pensamentos. Mesmo que a morte celular comece a ocorrer, ela deverá permanecer sob controle. Até mesmo a perda de expectativa de vida poderá ser mínima. Não é impossível. Só não entendo. Por que você está fazendo isso? Ele ajustou as alças do suspensório e lançou a Darren um olhar confuso. Até a loucura precisa de um motivo. Darren não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou com interesse. Do ponto de vista de um cientista genial, especialista em modificação humana e pesquisa biológica, qual é o requisito mais fundamental para que um organismo vivo se torne mais forte? Bajulação não te levará a lugar nenhum. Quinn estufou orgulhosamente sua barriga redonda. Mas já que você perguntou com tanta sinceridade, acho que serei generoso e lhe darei a resposta. Existem todos os tipos de criaturas e raças neste mar, mas, segundo minhas pesquisas, sejam fortes ou fracos, a chave para se tornar mais forte se resume a uma palavra. Ele ergueu o braço mecânico e estendeu 2 garras metálicas. Adaptação. Adaptar, a palavra fez com que Dragon, que a princípio se mostrará indiferente, parasse. Sua expressão gradualmente se tornou séria enquanto ele mergulhava em pensamentos. Isso mesmo é adaptação. Agora em seu elemento, Quinn irradiava confiança. De cabeça erguida e barriga estufada, a desajeitada e cômica postura anterior havia desaparecido por completo. Diante de fatores estressantes externos, os organismos evoluem adaptando-se ao seu ambiente. É assim que eles se tornam mais fortes. Essa é a essência da evolução biológica. As criaturas marinhas desenvolveram pulmões para se adaptarem à vida em terra. Os animais desenvolveram pelagem espessa para sobreviver a climas congelantes. Certas raças desenvolveram características físicas extraordinárias, até mesmo asas, para suportar ambientes extremos. Ao ouvir essa última frase, uma imagem surgiu na mente de Dragon. King, o incêndio. Cabelos claros, asas negras e aquela chama sinistra e sempre acesa que percorria seu corpo. Os Lunarianos. Outrora habitantes da Red Line, agora quase extintos, dizia-se que eram uma raça de deuses. Os Lunarianos possuíam características físicas que superavam em muito as dos humanos comuns e havia rumores de que conseguiam sobreviver em qualquer ambiente natural, uma espécie verdadeiramente nascida com um potencial extraordinário. Mas e aqueles que não conseguem se adaptar? Dragon se pronunciou de repente. Quinn imediatamente lançou-lhe um olhar que gritava: você é burro demais para sequer me dar ao trabalho. Darren esfregou a testa sem palavras. A expressão de Dragon congelou. Para ser sincero, no instante em que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu o quão idiota a pergunta soara. O resultado da incapacidade de adaptação foi óbvio. Para um indivíduo, isso significava morte. Para uma espécie, extinção. A lei da natureza era cruel, mas brutalmente clara. Em teoria, desde que um organismo consiga se adaptar continuamente às mudanças em seu ambiente, ele pode continuar se fortalecendo, podendo até mesmo ultrapassar os limites genéticos de sua espécie. Quinn falava com confiança, até que uma constatação o atingiu. Sua voz se interrompeu no meio da frase. Ele paralisou, os olhos arregalados, as pupilas contraindo-se rapidamente. Espere, você não é. Ele se virou repentinamente para Darren, com o rosto tomado por incredulidade. Darren soltou uma baforada de fumaça, sorrindo. Sim. Eu estava pensando, se eu conseguir manter a rotação do campo magnético em baixa frequência e me adaptar constantemente a essa pressão avassaladora, talvez eu possa continuar evoluindo, ficando mais forte. E talvez, um dia. Quinn completou o pensamento dele sem demonstrar qualquer emoção. Você nem precisaria mais ativar a rotação do campo magnético. Você teria essa força monstruosa permanentemente. Darren assentiu com um sorriso e depois balançou a cabeça negativamente. Talvez. Por enquanto é apenas uma teoria. Se vai funcionar, depende dos resultados reais. É por isso que preciso de um cientista especializado em biologia para me ajudar. Não qualquer pesquisador de nível inferior, estou falando de alguém de alto nível. O melhor do mundo. Você não precisa dizer mais nada. O homem gordo de suspensórios interrompeu Darren de repente, com uma expressão mortalmente séria enquanto o encarava. Eu aceito o emprego. Dragon olhou para Quinn, que agora fazia declarações pomposas com a boca tremendo. Ele nem sabia por onde começar suas reclamações. Mas não pense que é porque eu quero te ajudar ou algo assim. Quinn cruzou os braços e fez uma careta de desprezo. Eu simplesmente não quero ver um experimento inovador fracassar por causa de algum pesquisador de terceira categoria. Além disso, tirando eu, nenhum outro cientista em todo este oceano está qualificado para algo assim. Dragon murmurou secamente. Vegapunk César, Vinsmoke Jude. O rosto de Quinn congelou. Ele se virou para encarar Dragon com um sorriso zombeteiro. A propósito, por que você ainda está aqui? Onigashima não recebe bem os folgados oportunistas que não fazem nada além de ficar à toa.
Dragon se levantou furioso, rangendo os dentes. O que você disse, seu gordo desgraçado? Quando é que eu já me aproveitei da situação às custas dos outros? Queen respondeu imediatamente. Ah, é mesmo? Então me diga, qual foi exatamente a sua contribuição quando derrotamos o comandante dos Cavaleiros de Deus? O rosto de Dragon ficou vermelho vivo. Ele se virou repentinamente para Darren e disparou. Ei, Darren, você não vai mesmo deixar esse cara fazer experimentos com você, vai? Ele ainda é um inimigo. E se ele usar isso como uma oportunidade para... Bum! Uma onda de aura pura emanou do corpo de Queen. Uma fúria avassaladora e uma intenção assassina irromperam, interrompendo Dragon no meio da frase. As pupilas de Dragon se contraíram. Ele encarou Queen, que agora se transformava em sua enorme forma de braquiossauro, com uma luz escarlate brilhando em seus olhos, e sentiu seu coração estremecer. Não era aqui do conquistador, mas a enorme pressão daquele momento foi suficiente para fazer até mesmo Dragon vacilar. Era a aura de alguém totalmente decidido, pronto para dar a vida sem hesitar. Ei, cara tatuado. A voz de Queen era baixa e rouca, seus olhos ardendo em um vermelho sangue. Podem me chamar de sorrateiro, de trapaceiro, dizer que uso truques sujos como vírus e armas tecnológicas para matar meus inimigos. Mas, seu rosto estava impassível. O que vocês não têm o direito de questionar. É a minha determinação como cientista. Capítulo 855. Que diabos, porque ele se irritou do nada. Dragon agachou-se no chão como um delinquente de rua, lançando olhares furtivos para o gordo de suspensórios que se movia com dificuldade, exibindo seu traseiro avantajado e suando profusamente enquanto trabalhava. Ele não pôde evitar resmungar baixinho. Ele tem uma cara de palhaço ridícula, mas quando fica sério até que parece confiável. Darren ouviu-o murmurar e deu uma risadinha. Este mar é vasto, é grande o suficiente para abrigar todo tipo de sonho. Até mesmo os piratas que consideramos desprezíveis podem ter objetivos puros e simples. Dragon piscou, surpreso. Após alguns segundos de silêncio, ergueu as mãos repentinamente frustrado. Droga! Por que você sempre tem que dizer as coisas legais, Darren? O sorriso nos lábios de Darren se alargou. Enquanto observava o homem gordo de suspensórios se movimentar apressadamente, um traço de emoção brilhou em seus olhos. Quem diria, duas pessoas que antes eram inimigas mortais agora trabalhavam juntas, uma se esforçando para fortalecer a outra. Este mundo estava verdadeiramente cheio de surpresas. A propósito, como está o desenvolvimento dos combatentes da liberdade? Enquanto esperava que Queen terminasse de preparar o experimento, Darren encostou-se na parede, dando uma tragada em um charuto, e perguntou casualmente. O peito de Dragon estufou de orgulho no instante em que ouviu a pergunta. Tudo indo muito bem. Seus olhos brilharam de confiança, transbordando de esperança pelo que estava por vir. Seus conselhos nos ajudaram muito. Após algumas reformas iniciais, estabelecemos uma estrutura militar bastante sólida. No topo está o líder supremo, eu, é claro. Sob essa estrutura, temos 5 exércitos de elite. O Exército do Leste, o Exército do Sul, o Exército do Oeste, o Exército do Norte e o Exército da Grand Line, cada um liderado por comandantes experientes e poderosos. Vocês já conhecem o comandante do Exército da Grand Line, Empório Ivankov. Ele lutou ao nosso lado na Ilha Filsec. Quanto ao Exército do Leste, ele é liderado pela noiva de Kuma, Ginny. O próprio Kuma comanda o Exército do Sul. Você ainda não conheceu o comandante do Exército do Oeste, mas acho que você o achará interessante. O nome dele é Morley, e ele é um gigante. Quanto ao Exército do Norte, a voz de Dragon foi diminuindo enquanto ele lançava um olhar sem jeito para Darren. Os 5 exércitos Leste, Sul, Oeste, Norte e Grand Line foram divididos por região, cada um representando um dos 5 grandes mares: Mar do Leste, Mar do Sul, Mar do Oeste, Mar do Norte e Grand Line. Os combatentes da liberdade criaram esses distritos militares para mobilizar totalmente as forças locais, manter uma presença revolucionária permanente em cada região, coletar informações continuamente e aguardar o momento certo para derrubar monarquias corruptas, lutando para construir um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero. O Mar do Leste, o Mar do Oeste, o Mar do Sul e o Grand Line já tinham tudo pronto, suas forças mobilizadas e comandantes designados. Apenas o Mar do Norte permaneceu intacto. Por quê? Porque Mar do Norte pertencia a Darren. O capital inicial e grande parte do financiamento operacional dos lutadores pela liberdade vieram diretamente da frota do Mar do Norte. Se eles tentassem derrubar os reinos do Mar do Norte, isso não seria o mesmo que cortar o próprio financiamento? Mas a razão mais importante foi: Mar do Norte não precisava de revolução. Naquele mar blindado governado por Darren, as famílias reais e os burocratas de cada reino viviam em constante temor. E mesmo que a corrupção existisse, ela era mantida dentro de limites toleráveis. O número de piratas havia despencado. Os índices de criminalidade eram os mais baixos de todos os mares. A economia estava em plena expansão. As pessoas comuns viviam vidas pacíficas e estáveis. Deixando de lado a monarquia ultrapassada, o Mar do Norte já era o tipo de mundo pacífico e feliz que os combatentes da liberdade sonhavam em construir. Até mesmo Dragon, geralmente o mais racional dos homens, não pôde deixar de admitir: talvez não haja necessidade alguma de um exército do Norte. Mas os outros 4 mares tinham seus próprios exércitos. Deixar o exército do Norte de fora parecia errado. Para alguém como Dragon, com um toque de obsessão, essa omissão doeu mais do que a morte. Não mude suas ambições só por minha causa ou por causa da frota do Mar do Norte, Dragon. Darren percebeu o constrangimento de Dragon e sorriu, dando-lhe um leve tapinha no ombro. O Mar do Norte está bem por enquanto, mas quem sabe o que acontecerá mais adiante. Mesmo que eu derrote os 5 anciãos e acabe com o governo mundial, não posso prometer que sempre me manterei fiel aos meus ideais. Talvez um dia eu me torne um tirano. Ou talvez eu perca a cabeça e decida que o trono vazio seria um ótimo apoio para os pés.
Definitivamente não posso garantir que a frota do Mar do Norte jamais será corrompida pelo poder, pelo dinheiro ou pela luxúria. Nem todos conseguem passar nesse tipo de teste. O motivo pelo qual a Mar do Norte está prosperando é porque a frota está sempre pairando sobre eles, como a lendária espada do desfiladeiro, mantendo todo o mar vigilante, constantemente lembrado e contido. Mas então, quem é a espada do desfiladeiro pairando sobre a frota do Mar do Norte? Ele se virou, o sorriso desaparecendo de seu rosto, sua expressão tornando-se solene. Espero que os combatentes da liberdade possam assumir esse papel. Guerra ou paz? Pobreza ou riqueza? Atraso ou progresso? Seja qual for a época, o mundo precisa de revolução. Proteger os fracos. Manter os poderosos sob controle. Derrubar sistemas corruptos. Garantir que aqueles no poder não ajam de forma descontrolada. É disso que se trata a revolução. Dragon ficou sem palavras. Ele olhou fixamente para Darren, com os olhos ligeiramente vermelhos de emoção e gratidão. Foi perfeito. Absolutamente perfeito. Independentemente da época, a revolução é essencial. Dragon sentiu suas mãos tremerem. Ele respirou fundo e abriu a boca para dizer algo, mas então congelou, um pensamento repentino o atingindo. Espere um minuto. Você se esqueceu de algo agora. Você disse que os lutadores da liberdade manteriam a frota do Mar do Norte sob controle. Mas quem está te mantendo sob controle? Darren assentiu com a cabeça e abriu os braços com um suspiro exageradamente arrependido, soltando uma nuvem de fumaça. Desculpe, já é tarde demais para isso. Já fui completamente corrompido pelo poder, pelo dinheiro e pela luxúria, e francamente estou adorando. Dragon. Então, como diabos eu vou confiar que você vai se manter fiel aos seus ideais? Ele cerrou os dentes. Toda a emoção e confiança de um instante atrás evaporaram instantaneamente. Darren parecia confuso. O que você quer dizer? Eu nunca me desviei dos meus ideais. Meu objetivo principal ao fundar a frota do Mar do Norte era ser eu quem faria o teste, lembra? Eu fumo, bebo, sou ganancioso e sim, tenho uma queda por mulheres, mas ainda sou um bom fuzileiro naval. É o que está escrito na minha ficha pessoal, na seção de autoavaliação, não é? Baque. Dragon caiu de costas. Preparar. Nesse instante, a voz de Queen ecoou do outro lado do laboratório. Capítulo 856. Droga. É um assunto tão sério. Por que ele sempre tem que falar disso como se não se importasse nem um pouco? Ao ver Darren morder o charuto e caminhar em direção a Queen com as mãos nos bolsos, Dragon se levantou, fervendo de frustração. Em relação à atitude irreverente de Darren, Dragon nunca sabia o que fazer. Aos seus olhos, Darren era um canalha, alguém que claramente tinha um coração que ansiava por justiça, mas que sempre se comportava como um marginal desprezível. Você poderia chamá-lo de ganancioso, mas ele nunca hesitou em ser generoso, investindo enormes somas de dinheiro no financiamento dos combatentes da liberdade desde o início. Construir um exército poderoso e de elite do nada exigia uma quantidade inimaginável de recursos. Mesmo assim, não importava o quanto Dragon pedisse descaradamente, Darren sempre concordava sem pensar duas vezes. E Dragon nunca o vira viver no luxo. Nada de terno sob medida, apenas o uniforme militar padrão. Ele também não era exigente com a comida. Contanto que lhe enchesse a barriga, qualquer coisa servia. Você poderia chamá-lo de ambicioso por poder. Mas em nome de uma liberdade fugaz, ele abdicou de tudo que havia conquistado com tanto esforço nos fuzileiros navais. Em vez de ascender ao posto de almirante com status e influência, escolheu se tornar um criminoso procurado, constantemente fugindo do governo mundial. Mesmo com a frota mais poderosa do mundo sob seu comando, ele praticamente desapareceu da linha de frente, entregando o controle militar total da frota do Mar do Norte ao seu vice. Pode-se dizer que ele era um mulherengo. Talvez fosse esse o caso durante seus dias no Mar do Norte, mas até onde Dragon sabia, Darren só tinha um relacionamento conhecido, a Matsuki Toki. E se havia alguém com quem ele tivesse uma conexão mais ambígua em segredo, provavelmente era Gion. Ele fuma e bebe. E daí? Que tipo de fuzileiro naval não fuma nem bebe? Isso não é nada. Deixando tudo isso de lado, Darren possuía praticamente todas as qualidades que um grande fuzileiro naval, não, um grande revolucionário, deveria ter: calmo na estratégia, decisivo na ação, imensamente forte, protetor de seus homens e respeitoso com seus pares, impiedoso com seus inimigos, inabalavelmente leal aos seus camaradas. Observando as costas de Darren, Dragon ficou em silêncio por um longo momento antes de soltar um suspiro. Mesmo assim, pensando bem, ser um vilão é muito mais fácil do que ser um herói. Diante da tirania e opressão do governo mundial, vilões e heróis fizeram escolhas muito diferentes e trilharam caminhos muito distintos. O caminho do herói era nobre, sem dúvida, mas também insuportavelmente solitário, dolorosamente difícil. Então, Zephyr Sensei, foi em Darren que você viu a coragem que você mesmo um dia lhe faltou? Dragon sussurrou as palavras baixinho e depois balançou a cabeça negativamente. Espere, ele gritou, correndo atrás dele. Um campo aberto fora do laboratório temporário. Este era um campo de treinamento improvisado. Os alvos de pedra e as paredes manchadas de sangue deixavam claro. Era usado para testar e demonstrar as capacidades de combate de indivíduos em experimentos. Então você está dizendo que este dispositivo pode monitorar as mudanças no campo magnético dentro do meu corpo? Darren mordeu o charuto e apertou os olhos enquanto mexia num pequeno dispositivo eletrônico que tinha na mão, perguntando com genuíno interesse. O homem rechonchudo de macacão e óculos de proteção assentiu com entusiasmo. Exatamente. Não é perfeitamente preciso, mas é mais do que suficiente. Desenvolvi este dispositivo especificamente com base na sua condição física. As leituras serão transmitidas em tempo real para este medidor e registradas. Ele apontou para um painel próximo que brilhava suavemente. Uma linha oscilante percorria a tela. O que esses dados mostram? Perguntou Darren, apontando para a tela com curiosidade. Queen explicou.
Cada região deste mar possui um campo magnético único. A maioria das ilhas tem campos relativamente estáveis. Portanto, quando o log pose está saturado com a assinatura magnética de uma ilha, ele naturalmente aponta para a próxima na rota. O mesmo princípio é usado para armazenar assinaturas magnéticas e criar uma pose eterna. Se o nome é o símbolo de uma nação, então, para meteorologistas e geógrafos, um campo magnético é a identidade de uma ilha. É claro que muitas áreas do Novo Mundo têm campos magnéticos completamente caóticos. Essas regiões são assoladas por ambientes extremos, tempestades, radiação, calor intenso, frio congelante. Até hoje, meteorologistas e geógrafos ainda não descobriram se os campos magnéticos caóticos causam as condições hostis, ou vice-versa. Estou me desviando do assunto. Provavelmente é muita coisa para você acompanhar. O quê? Você está perguntando. Por que eu saberia tudo isso se não sou meteorologista nem geógrafo? Eu sou o maior cientista de todo este oceano. Quinn, orgulhosamente, colocou as mãos nos quadris. Dragon, Darren, ainda assim, eles tiveram que admitir. Mesmo que esse gordo fosse convencido, ele sabia do que estava falando. Então, quais são os dados de intensidade do campo magnético no medidor neste momento? Darren balançou levemente a cabeça e perguntou novamente. Isso acontece porque o dispositivo ainda não foi implantado no seu corpo. No momento, ele está apenas detectando o campo magnético ambiente da nossa localização atual. Quinn respondeu com orgulho. Onigashima não é uma ilha formada naturalmente. Kaido-san usou o poder de sua Akuma no Mi para arrancá-la de uma plataforma continental e arrastá-la pelo céu em uma nuvem de chamas, plantando-a acima de Wano. Separado do oceano, seu portador original, o campo magnético de Onigashima mudou em relação ao que era antes. E como está flutuando, o campo magnético é influenciado pela altitude, temperatura, correntes de ar e outras variáveis, tornando-o instável. É por isso que os dados que você vê agora não são uma linha reta e constante, mas uma curva irregular e flutuante. Os olhos de Darren brilharam com compreensão. Então, ele mergulhou em pensamentos e perguntou. Então, o que você está dizendo é que se uma ilha for separada do mar, seu campo magnético se torna imprevisível. Quinn assentiu com a cabeça, depois a balançou negativamente. Talvez. Essa é apenas uma hipótese aproximada baseada nas minhas observações de Onigashima. Ainda não temos dados suficientes para confirmar isso. Darren balançou a cabeça negativamente. Não, quero dizer. Será que o campo magnético de uma ilha pode estar intrinsecamente ligado ao mar ou às correntes marítimas do local onde ela se encontrava originalmente? Quinn fez uma pausa, surpreso. Pensou por alguns segundos antes de falar lentamente. Parece ser esse o caso. Mas por que isso importa para você? Darren sorriu de repente. Sem motivo específico. Apenas curiosidade. Vamos começar o experimento. Não temos muito tempo. Dito isso, ele ergueu a mão e passou a unha pelo peito, abrindo um corte na pele. Um jato de sangue vermelho vivo escorria do ferimento, mas a expressão de Darren não mudou. Ele enfiou o pequeno dispositivo no corte com a maior naturalidade. Em menos de 5 segundos, o sangramento parou. Então, Darren fechou os olhos lentamente. Quinn recuou instintivamente, prendendo a respiração enquanto encarava Darren com os olhos arregalados de excitação. A expressão de Dragon tornou-se incerta e tensa. Ele havia testemunhado a loucura de Darren em primeira mão e sabia exatamente o quão aterrorizante ela podia ser. Capítulo 857. Quando Darren entrava em seu modo de loucura, ele se transformava em uma pessoa completamente diferente. Toda a sua presença se transformou, como a de um deus da guerra nascido para nada além de destruição e combate. A aura que ele exalava era extremamente aterrorizante, a ponto de fazer até mesmo Dragon, líder dos lutadores da liberdade, sentir seu coração disparar de medo. Se Darren fosse seu inimigo, Dragon jamais desejaria enfrentá-lo naquele estado. Foi horrível. A sensação era de que ele poderia ser esmagado até virar polpa a qualquer segundo. No entanto, o terrível e perigoso modo louco, que deveria ter sido um trunfo oculto, era algo que Darren agora tentava integrar ao seu treinamento diário. Para piorar as coisas, Quinn, aquela cientista gorda de segunda categoria, estava realmente animada para participar do experimento. Dragon de repente percebeu o quão insano este mundo podia ser. Ei, suspensórios, sugiro que vocês deem um passo para trás. A metade inferior do corpo de Dragon já começara a ficar turva, transformando-se em um vórtice verde escuro de vento visível, pronto para disparar a qualquer momento. Quando esse cara entra nesse estado, só a pressão e a aura dele já podem tornar impossível você se manter de pé. Antes de executar sua retirada tática, ele decidiu avisar Quinn com antecedência. Não consegue ficar de pé? Fala sério. O homem gordo de suspensórios zombou, claramente nada impressionado. Despreocupadamente tirou um charuto do bolso, acendeu-o e deu uma mordida com ar de arrogância. Quem você pensa que eu sou, seu maluco tatuado? Eu sou o único e verdadeiro Quinn da peste. Baque. Um estrondo repentino e forte interrompeu Quinn no meio da frase. Suas pupilas se contraíram. O som era profundo, forte e poderoso, reverberando pelo ar com tênues ondas de choque. Baque, baque, baque. O quê? Quinn engoliu em seco de repente, sentindo uma estranha dormência no couro cabeludo. Instintivamente, ele olhou na direção de Dragon, apenas para perceber que o sujeito já havia desaparecido de seu local original, usando seus poderes elementais para recuar pelo menos 500 metros. Ele estava sorrindo e acenando zombeteiramente na direção de Quinn. Quinn, tum, 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 tum. A pulsação estrondosa atrás dele aumentava, acelerava, criando um ritmo estranho e frenético, como uma tempestade prestes a desabar. Foi uma batida do coração. Como o lento despertar de uma fera adormecida por muito tempo, seu pulso estrondoso ecoou pelo mundo. Em determinado momento, Quinn começou a suar frio na testa. Gu! As bochechas do homem gordo tremeram enquanto ele se virava lentamente.
O que ele viu foi uma figura completamente envolta em relâmpagos roxo-azulados. Suas roupas superiores haviam sido rasgadas pelo vento. Seus cabelos negros chicoteavam descontroladamente na tempestade. Seus olhos brilhavam em um vermelho fantasmagórico, e suas mãos instintivamente assumiram a postura de garras de dragão com 3 dedos. A cada batida estrondosa do seu coração, o peito de Darin subia e descia visivelmente. Sob seus músculos robustos, veias saltavam como serpentes contorcidas, e sua pele brilhava com um tom vermelho sangue. Ele parecia um deus demônio emergindo das profundezas do inferno. Ei, Darin, quer dizer, Darin-sama. Sou eu, Queen. O couro cabeludo de Queen formigava enquanto ele encarava a figura que exalava rajadas escaldantes de ar quente. Ele cambaleou para trás e forçou um sorriso nervoso em seu rosto pálido. Não precisa ficar tão nervoso. Estou aqui apenas para te ajudar a controlar esse poder. Bum! Uma onda avassaladora de aura explodiu do corpo de Darin, como um tsunami de força bruta se alastrando, espalhando-se por quilômetros, talvez até dezenas de quilômetros. Relâmpagos negros e vermelhos irromperam violentamente no ar, espiralando em torno da figura demoníaca. A terra ao redor rachou e desmoronou visivelmente sob a pressão esmagadora. O corpo inteiro de Queen estremeceu. Suas pernas quase cederam. Cada poro de seu corpo gritava de terror. Ele encarou o monstro à sua frente, a incredulidade estampada em cada linha do seu rosto. Ele não conseguia aceitar que aquilo que estava vendo fosse real. Ele sentiu uma pressão diferente de tudo que já havia experimentado. Isso superou até mesmo o poder máximo de Kaido-san. Ele sentia como se estivesse sendo caçado por algum predador primitivo, alguma forma de vida superior, e até mesmo a linhagem de Brachiosauro dentro dele estava sendo esmagada até a submissão. Naquele momento, Queen finalmente entendeu por que Dragon havia sido tão cauteloso em testar a rotação do campo magnético de Darin. Porque uma vez que Darin entrava nesse estado, ele deixava de ser algo que se pudesse chamar de humano. Que poder irresistível! Naquele instante, Darin inclinou-se ligeiramente para a frente, exalando uma onda de calor intenso enquanto soltava uma risada rouca e selvagem. Sinto que meu corpo pode explodir a qualquer segundo. Cada célula, cada músculo transborda força, como se eu pudesse esmagar o mundo inteiro com minhas mãos. Isso sempre desperta em mim uma vontade irresistível de lutar. Sinto que estou prestes a perder o controle. Ele cerrou os punhos e o ar ao seu redor estalou com um estalo seco, o som de uma explosão sônica. As pálpebras de Queen se contraíram violentamente, e um arrepio percorreu sua espinha. Esse lunático, só de cerrar os punhos já causou um choque sônico. Ele nem conseguia imaginar o que aconteceria se Darin realmente lhe desse um soco agora. Não, você tem que se controlar. Queen gritou com a voz trêmula, o pânico aumentando. Mas naquele instante Darin olhou para cima de repente. Sob o olhar atônito e aterrorizado de Queen, Darin sorriu para ele. Gordinho, se bem me lembro, você tem uma defesa bem sólida, não é? Queen ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. Então, após uma pausa atônita, ele acenou freneticamente com as mãos e gritou. Não, eu não. Não diga coisas assim. Rugido. Uma rajada de vento surgiu. A visão de Queen ficou turva por uma fração de segundo. Darin havia desaparecido de vista. E quando ele conseguiu se concentrar novamente, uma garra de dragão negra como breu, envolta em relâmpagos crepitantes, já estava a centímetros de seu rosto, tão perto que preencheu completamente suas pupilas. Essa velocidade, nem mesmo aqui da observação consegue acompanhá-la. O pensamento absurdo explodiu na mente de Queen. E com uma onda de desespero, ele percebeu que diante do demônio em que Darin havia se transformado, ele não tinha a menor chance. Nesse exato momento, zizizi, um relâmpago violeta rasgou o ar. O trovão ribombou violentamente, fendendo o céu e abrindo uma profunda vala no solo. Haimeiaki. Capítulo 858. Um trovão rasgou o céu enquanto um canabo negro, crepitando com relâmpagos vermelho escuros, varria o local com força avassaladora, rasgando o ar. Clang, bum. Primeiro ouviu-se o choque seco do metal, depois uma onda de choque gigantesca irrompeu como uma tempestade estrondosa. Arcos de relâmpagos preto-avermelhados irromperam para cima, rasgando as nuvens acima. Aquele canabo devastador, aparentemente capaz de destruir tudo em seu caminho, colidiu frontalmente com uma garra de dragão de 3 dedos. As faíscas resultantes iluminaram o rosto rude de Kaido. Kaido-sama. Ao ver a figura imponente com sua capa esvoaçando atrás dele, o rosto de Queen ficou vermelho de excitação, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele quase desabou em prantos. Naquele instante, olhando para as costas largas e imponentes de Kaido, ele sentiu que cada surra que havia levado de Kaido-san tinha valido a pena. Eu sabia que você viria me salvar. Mesmo que você sempre me bata até quase me matar, no fundo você se importa. Pare de se envergonhar. Suma daqui. Kaido nem sequer se virou, apenas latiu friamente. Entendi. Na verdade, antes mesmo de Kaido terminar de falar, Queen já estava correndo para trás como um louco, com as pernas girando como rodas enquanto disparava. Kaido balançou a cabeça, estreitou os olhos e encarou Darin fixamente, que agora se erguia como um deus demoníaco. Um lampejo de seriedade e cautela sem precedentes passou pelos olhos de Kaido. A aura que Darin emanava não era apenas perigosa, mas também estranha. Darin, pirralho, eu deixei você ficar aqui para se recuperar, e agora você está tentando bater na minha equipe? Você não acha que isso já é demais? A voz de Kaido estava rouca enquanto ele falava. Enquanto falava, seu corpo crescia, tornando-se mais alto e mais rígido. Escamas de dragão surgiram em sua pele, uma cauda espessa brotou de sua espinha dorsal, e a pressão lendária de uma besta mítica emanava dele, colidindo com a energia selvagem de Darin como duas forças titânicas. Darin zombou. Se eu não tivesse dado uma surra naquele gordo desgraçado, você teria continuado me espionando com seu aqui da observação, não é?
Você escondeu bem sua aura, normalmente eu não teria notado nada. Kaido ficou atônito por um momento, depois soltou uma risada gutural. O Orororo. Interessante, isto está ficando interessante. Então esse é o seu novo truque? Você forçou seu corpo além dos seus limites genéticos. Mas se não me engano, sua Akuma no Mi é do tipo Paramecia. Despertar esse tipo não deveria fortalecer seu corpo dessa forma, deveria afetar o mundo ao seu redor. Darren sorriu. Quem disse que um Paramecia tem que se desenvolver para fora? No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele ergueu o joelho. O ar estalou com uma explosão sonica quando uma onda de choque branca irrompeu. Como um chicote divino, o chute de Darren carregava uma força impossível, rasgando o céu como um meteoro direto para a cabeça de Kaido. Os olhos de Kaido se aguçaram. Sem dizer uma palavra, seu rabo chicoteou. Bum! O impacto rasgou o ar, e relâmpagos de Haki preto e vermelho surgiram descontroladamente em todas as direções. Os dois lutadores deslizaram para trás pelo chão, derrapando por dezenas de metros. Seus calcanhares cravaram no chão, interrompendo o impulso, e então eles se lançaram um contra o outro novamente, sorrindo como monstros. Vamos lá, Darren. Vamos ver se você consegue tomar meu título de criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Os olhos injetados de sangue de Kaido brilharam enquanto ele soltava uma gargalhada estrondosa. A pressão que emanava dele aumentava cada vez mais, tornando-se mais primitiva, mais intensa, feroz e bruta como a de um deus selvagem. Segurando o Kanabo a Saikai com ambas as mãos, a velocidade de Kaido atingiu o ápice enquanto ele se lançava para o céu. Zizizi. Relâmpagos roxos irromperam pelo céu, serpenteando como serpentes no ar. O trovão condensado canalizou-se para os braços de Kaido e, em seguida, irrompeu pelo Kanabo. Seu manto, ostentando o emblema dos Piratas das Feras, esvoaçava atrás dele enquanto pairava no alto, encarando o jovem de cabelos negros abaixo. Então ele mergulhou como um meteoro caindo na terra. Daitoku Haimeyaki. Como um trovão rasgando os céus, ou uma bomba nuclear detonando. De longe, Queen e Dragon mal conseguiram vislumbrar um relâmpago antes que a figura de Kaido se chocasse contra o chão, arrastando uma luz ofuscante atrás de si. Não pense que eu não sei o que é isso. É só um balanço repleto de Haki do Conquistador. Darren rosnou seu poder fervilhando sem restrições. Ao avançar, suas garras de dragão rasgaram o vazio como sombras vindas do abismo. Raios azuis irromperam atrás dele como uma galáxia desabrochando. Tempestade magnética, garra de dragão. No instante seguinte, os dois diminuíram a distância entre si. Kanabo e garra de dragão colidiram com um estrondo ensurdecedor. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Uma luz branca ofuscante engoliu tudo. Então veio a tempestade, uma explosão infernal de força. E então, um estrondo ensurdecedor sacudiu toda a ilha de Onigashima. Na sequência, nos olhos semicerrados e vermelho sangue de Kaido, o Kanabo que ele havia brandido para baixo, estava sendo empurrado para trás, pouco a pouco, pela garra de Darren, que surgia de baixo. Essa força! Darren berrou com um sorriso insano enquanto jogava Saikai para o lado. Os tempos mudaram, Kaido-sensei. Aqueles dois monstros. Ao longe, Dragon permanecia imóvel, encarando as duas figuras travando um combate brutal, os olhos injetados de sangue, o riso descontrolado. Por um instante seu olhar ficou vago. A forma como lutavam, selvagem, desenfreada, já não lembrava em nada a de humanos. Pareciam feras selvagens no meio de uma floresta primitiva, atacando-se mutuamente numa disputa brutal pelo título de criatura mais forte. Cada golpe visava um ponto vital. A força bruta e o poder explosivo de cada investida poderiam facilmente matar um vice-almirante, mesmo em plena defesa. O sangue jorrava em grossos arcos de ambos os corpos a cada colisão, mas nenhum dos dois diminuiu a velocidade sequer por um segundo. Era como se a dor e o cansaço não existissem. Mas com o passar do tempo, algo mudou nos olhos de Dragon. Eles começaram a brilhar. Ele poderia vencer. Ele conseguia ver agora, sutil, quase imperceptível, mas em meio a esse confronto feroz, Darren, em seu estado de rotação do campo magnético, estava começando a levar vantagem sobre Kaido. Mesmo que Kaido estivesse usando o Haki do Conquistador em sua forma mais elevada, a infusão de Haki do Conquistador, ele é incrivelmente forte. O sangue do dragão ferveu de calor, e ele não conseguiu evitar cerrar os punhos. Ninguém mais conseguia realmente compreender o significado daquela cena. Afinal, ele era um dos poucos, assim como Darren, que havia desafiado Kaido em vano repetidas vezes. Ele sabia o que significava lutar contra aquele monstro, as derrotas intermináveis, as surras brutais, as experiências de quase morte. Aquele instinto profundamente enraizado de recuar no momento em que via aquele Kanabo negro. Ele já havia vivido aquele inferno inúmeras vezes. Não, isso não pode ser real. Em certo momento, o homem gordo de suspensório se aproximou de Dragon. Sua expressão era inexpressiva, seus olhos fixos nos dois guerreiros enquanto a descrença tomava conta de seu rosto. Alguém neste mundo pode realmente enfrentar Kaido-sama de igual para igual e subjugá-lo. Capítulo 859. Isso nunca tinha acontecido antes. A supressão da qual Queen falava não se referia ao poder em um sentido geral, mas sim a ser subjugada em um confronto direto, frente a frente. Existiam inúmeras potências neste mar. Embora o poder de Kaido fosse avassalador, até ele tinha que admitir. Comparado a lendas como Barba Branca, Roger e Shiki, Kaido ainda estava um degrau abaixo. Mesmo assim, Queen nunca tinha visto seu chefe ser pressionado tanto em uma briga. Nem mesmo figuras como Roger, Barba Branca, Big Mom ou Shiki jamais conseguiram subjugar Kaido em um confronto físico direto. Eles podem ter obtido vantagem através do domínio do Haki ou de técnicas avançadas, mas nunca apenas com força bruta. Mas agora, o que Queen testemunhou destruiu sua visão de mundo. A chamada criatura mais forte da terra, do mar e do ar, Kaido das Feras, estava sendo fisicamente
praticamente subjugada, completamente por aquele lunático de cabelos negros. Em força, velocidade e pura resistência, ele estava sendo superado. Essa era uma diferença pura e simples em termos de fisicalidade. Em termos de força física, Roger Darren já havia superado Kaido-san e reivindicado o trono de mais forte do mar. Isso não pode ser. Não tem como. Queen tremia da cabeça aos pés, seu corpo se agitando como uma folha, o rosto pálido como papel. A primeira vez que encontrei aquele pirralho, ele era apenas um ser humano normal. Como diabos ele se tornou assim? Ele não conseguia compreender. Se Darren tivesse de alguma forma dominado o corpo indestrutível, Queen dificilmente teria aceitado. Mas o que ele estava vendo agora? Era algo que desafiava a razão. Por falar nisso, o Darren já me mencionou isso algumas vezes. Dragon, que estava por perto, percebeu o murmúrio de descrença de Queen e retomou a conversa. O que ele disse mesmo? Ele coçou a cabeça, pensativo, e de repente bateu na testa com um sorriso. Ah, certo. Ele disse que sua força aumentou drasticamente graças a um treinamento infernal, combates brutais e por ter sobrevivido à morte repetidas vezes? Mas, além disso, houve uma experiência muito especial. Ele a chamou de ponto de virada, uma base que lhe permitiu evoluir e se tornar o que é hoje. Enquanto Dragon falava, o rosto de Queen foi perdendo a cor gradualmente. Ele até cambaleou para trás alguns passos, tomado pelo pavor, como se já soubesse o que estava por vir. Dragon deu uma risadinha. Darren ainda fala de como é grato pela forma como você o torturou na antiga base de Wano. Ele piscou para Queen, que parecia prestes a chorar. Ele disse que seu controle sobre o vírus estava perfeito. Se fosse muito fraco, não teria feito nada. Se fosse muito forte, o teria matado. Mas você o ajustou perfeitamente, e isso fortaleceu o corpo dele o suficiente para que ele eventualmente desenvolvesse o corpo indestrutível. Não, isso não é verdade. Não invente coisas. O rosto de Queen ficou vermelho como um tomate. Ele apontou furiosamente na direção da batalha de Darren e Kaido rugindo. Isso não tem nada a ver comigo. Eu fiz os testes. Nenhum outro indivíduo sobreviveu ao vírus, exceto aquele maluco. Dragon piscou e em seguida assentiu pensativamente. Então o que você está dizendo é que o fato de Darren ter alcançado esse nível de poder não tem absolutamente nada a ver com você, um cientista gênio. Foi tudo fruto do treinamento dele? Ele murmurou. Quer dizer, imaginei que uma descoberta como essa dar a um humano o potencial de superar a criatura mais forte da terra, do mar e do ar. O colocaria acima até mesmo de Vegapunk. Poderia tê-lo tornado o maior cientista do mundo. Queen ficou paralisado. Sua expressão vacilou. E então? Bem, já que a verdade veio à tona, não há mais motivo para escondê-la. Queen deu um sorriso irônico, fingindo-se arrogante. Isso mesmo. Fui eu, o maior cientista do mundo, quem pessoalmente criou o monstro que superou Kaido-sama. Com as mãos na cintura, ele caiu na gargalhada. Hein? Seu riso cessou repentinamente. O sorriso irônico em seu rosto congelou, porque aquele sorriso tinha acabado de se refletir no rosto de Dragon. Você mesmo admitiu, disse Dragon com um sorriso, gordo de calças apertadas. Mas Queen não teve tempo de reagir. Seu corpo enrijeceu. Uma figura imponente envolta em sombras surgiu silenciosamente atrás dele. As asas negras se abrem amplamente, projetando uma sombra enorme sobre Queen. Vou relatar isso ao Kaido-san mais tarde. O olhar frio de King penetrou Queen, sua voz baixa e rouca. Queen parecia ter sido atingido por um raio. Ele ficou boquiaberto, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto redondo ficou vermelho de pânico e arrependimento. Estalo. Ele repentinamente deu um tapa na própria cara. Mas King nem sequer lhe dirigiu um segundo olhar. Virou-se, os olhos fixos no campo de batalha infernal à distância. Sua expressão escureceu. Um arrepio percorreu sua espinha. Bum! O solo num raio de 1 quilômetro cedeu repentinamente, e inúmeros fragmentos de pedra e areia foram lançados ao ar pela violenta onda de choque, transformando-se numa tempestade de areia furiosa. Vamos lá, Kaido! De dentro da tempestade, Darren surgiu como uma fera descontrolada, deixando um rastro de poeira flamejante. Num piscar de olhos, ele estava bem na frente de Kaido, sorrindo como um louco. Vamos ter uma boa e velha briga. Não fique convencido demais, Darren, seu pirralho. As mãos de Kaido ficaram vermelhas como sangue enquanto ele segurava seu kanabo com os 2 braços e o golpeava com toda a força. Orayaki. Raios roxos escuros crepitaram para fora como uma teia, a energia concentrada em um único golpe devastador que rachou a atmosfera. O corpo de Darren foi subitamente tomado por relâmpagos. Movendo-se ainda mais rápido que Kaido, sua garra de dragão de 3 dedos atacou. Clang! Voaram faíscas violentamente. Ele pegou o kanabo e o cravou direto no chão. Mergulho do dragão. Uma fissura profunda e sem fundo rasgou a terra entre eles, irrompendo com um estrondo ensurdecedor como o desmoronamento de uma montanha. Uma fonte de terra e detritos jorrou para o céu. Ao mesmo tempo, Darren avançou, rindo maldosamente enquanto desferia uma série de socos em Kaido. Cada punho revestido de Aki movia-se mais rápido que um raio, acendendo arcos vermelhos escaldantes enquanto cortavam o ar, como uma tempestade de meteoritos caindo sobre Kaido. Tempestade magnética, chuva de meteoros. Bum, 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 bum. Uma tempestade cegante de punhos caiu como um golpe celestial. Explosões ecoavam a cada golpe, e as ondas de choque da saraivada faziam a terra gemer e rachar sob a pressão insuportável. Toda a ilha tremeu violentamente, como se estivesse prestes a se partir ao meio. Capítulo 860. Bang, bang, bang. Punhos vermelhos flamejantes caíram como uma chuva de meteoros, brilhando com relâmpagos roxo-azulados enquanto rasgavam o ar, engolfando completamente a enorme estrutura de Kaido. Sob o bombardeio implacável de potência máxima de Darren, a temperatura na atmosfera subiu rapidamente, com o vapor denso se elevando e girando no caos. Caramba!
As pupilas de Kaido se contraíram enquanto ele praguejava baixinho. Ele esperava que Darien fosse forte, mas esse nível de ferocidade superou em muito qualquer coisa que ele tivesse imaginado. E no entanto, um sorriso selvagem se espalhou lentamente pelo rosto de Kaido, tornando-se cada vez mais insano a cada segundo. Suas mãos, revestidas por escamas de dragão azul escuras, seguravam firmemente o kanabo. Em vez de recuar diante do ataque de Darien, ele avançou e desferiu uma saraivada de golpes, o Asaikai varrendo uma tempestade de sombras de gravetos. Gundari Ryuzeigun. Os arcos roxo-escuros de sua arma cobriam todo o espaço à sua frente. 100 pontos cegos. 100 aberturas. Uma sólida parede de golpes. Punho contra porrete de ferro, cada impacto rasgando o ar com estrondos ensurdecedores. Bang, 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 bang. A cada choque, violentas ondas de choque rompiam, fazendo o chão ondular como um mar tempestuoso. Mas então, os olhos de Kaido se arregalaram em descrença. Ele não conseguiu acompanhar. Bang! Um punho vermelho fogo atingiu a lateral de seu rosto, abrindo um corte sangrento no canto de sua boca. Bang! Outro golpe atingiu seu estômago, fazendo Kaido derrapar para trás, arrancando pedaços de terra enquanto deslizava. Com as defesas de Kaido ruindo, o ataque de Darien tornou-se ainda mais frenético. Ele abandonou toda a defesa, recebendo de frente os golpes estrondosos do kanabo de Kaido, como se não sentisse nenhuma dor, concentrando-se unicamente em esmagar Kaido contra o chão. Sua aura se intensificou explosiva e imparável. Os olhos de Kaido se arregalaram em choque, mas antes que ele pudesse reagir, bang, 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 uma tempestade de socos o silenciou completamente. Sob a saraivada de golpes, o corpo enorme de Kaido cambaleava e se contorcia a cada impacto. Suas escamas de dragão se estilhaçavam, e uma névoa de sangue jorrava de seu corpo. Então, com o último soco, Darien o lançou como um meteoro pelo céu. Kaido voou vários quilômetros pelo ar, destruindo inúmeros prédios antes de se chocar contra uma cordilheira distante, abrindo uma enorme brecha como um dragão enfurecido. Bom, bom, bom. O impacto provocou tremores por toda a ilha. Uma falha geológica dividiu as imponentes montanhas. Os picos começaram a desmoronar para dentro. Uma nuvem de poeira foi lançada para o céu sufocante. King ficou paralisado. Por baixo da armadura e da máscara negras, seu belo rosto havia se tornado rígido. Era como se a própria alma tivesse se esvaído de seu corpo. Ele encarou o homem envolto em vapor, com sangue fervendo em sua pele e relâmpagos dançando descontroladamente ao seu redor como um espírito enfurecido. King engoliu em seco. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. O medo arrepiante surgiu de seus calcanhares, percorrendo sua espinha até o crânio. Muito forte. Um poder tão avassalador que esmagou toda a esperança de resistência. King jamais imaginara, em toda a sua vida, que qualquer humano além de Kaido pudesse alcançar esse nível. Ao lado dele, Queen estava boquiaberto, completamente atônito. Seu queixo praticamente caiu no chão, os olhos arregalados de terror. É esse cara. Ele é um monstro com forma humana. Ele estremeceu violentamente. Queen nem sequer ousava imaginar o que teria acontecido com ele se Kaido não tivesse aparecido a tempo. Seu corpo inteiro não teria aguentado mais do que alguns socos. Agora você entende por que eu disse que Darien não pode ter permissão para entrar naquele estado? Dragon ficou igualmente sem palavras. Não importava quantas vezes ele visse aquilo, o impacto de uma cena como aquela era suficiente para deixá-lo atordoado. Ele soltou um longo suspiro e disse com um sorriso irônico: ele é absurdamente forte. Honestamente, nesse estado, duvido que alguém no mar consiga detê-lo, exceto talvez Barba Branca ou Roger. Ao ouvirem as palavras de Dragon, tanto King quanto Queen ficaram em silêncio. Se até hoje eles se apegavam à crença de que nosso chefe é imbatível, essa convicção agora estava profundamente abalada. Kaido! Uma voz rouca e selvagem soou de repente, interrompendo os pensamentos dos três. No campo de batalha tomado pela fumaça, um jovem de cabelos negros envoltos em relâmpagos avançou lentamente, com vapor emanando de seu corpo. Sua postura era ligeiramente curvada para a frente, exalando uma agressividade feroz e predatória, como um lobo à espreita nas sombras, pronto para atacar. Suas mãos, crepitando com relâmpagos negros e vermelhos, pareciam garras de dragão. Enquanto falava, vapor branco e escaldante saía de seu nariz, enrolando-se no ar como um dragão branco. Então é isso? Os cantos de sua boca manchada de sangue se curvaram em um sorriso frio e desafiador. Não se acomode. Ainda não me fartei. Se você não sair daqui, vou afundar esta maldita Onigashima no mar. 1 segundo. 2 segundos. 3. Bum. Um estrondo profundo ecoou das montanhas despedaçadas e desmoronadas ao longe. O som foi ficando cada vez mais alto até que fez os céus tremerem. Dentre os picos, uma sombra colossal ergueu-se, atravessando as nuvens e obscurecendo o céu. Uma vasta e ancestral aura de um ser superior irrompeu com uma pressão aterradora enquanto a figura colossal se movia através do mar de nuvens, provocando ventos violentos pela terra e pelo céu. Nuvens negras se agitavam. Raios dançavam. O mundo mergulhou na escuridão. Então, uma cabeça gigantesca do tamanho de uma montanha emergiu lentamente das nuvens, imponente e encarando Darien. Era um dragão azul imenso, com as escamas rasgadas e dilaceradas, e com feridas profundas e marcas de queimadura por todo o corpo. Contudo, sua presença só se intensificava a cada segundo. Darien, seu pirralho. Kaido, agora em sua forma de dragão azul, olhou para baixo com as presas manchadas de sangue à mostra, sua voz ecoando como um trovão. Você quer ser a criatura mais forte. Ótimo. Esse título é seu. Até mesmo alguém tão orgulhoso quanto ele teve que admitir. Darien, em seu estado de rotação do campo magnético, já o havia superado, o suposto professor, em força física bruta. Mas, este Onigashima. Os olhos de Kaido se arregalaram de fúria, as pupilas verticais marcadas por veias injetadas de sangue. Svi,
Chamas vermelhas violentas e abrasadoras, quentes o suficiente para evaporar qualquer coisa, irromperam do corpo do dragão. A besta lendária, antes envolta em sombras, agora ardia em fúria, tingindo o céu escuro de um carmesim flamejante. Não podemos afundar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.